Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 20 de novembro de 2018. Eu me chamo Ana Paula, você deve ser muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, amém? Bom, meus queridos, hoje é um bate-papo que eu vou ter com os irmãos e eu acredito que o que eu vou passar para vocês, para alguns de vocês, com certeza vai trazer algumas respostas. Amém, meus irmãos? Vai trazer algumas respostas. E eu espero que dentro dessas respostas que vocês encontrarem, vocês comecem então a buscar no Senhor a direção, né? Quando a gente tem uma resposta de alguma coisa, a gente então tem que agir em cima daquilo que nós fomos respondidos. Temos que ter uma atitude ou atitudes. Então, o tempo, meus amados, ele está acabando. Quanto a isso, Ana Paula, eu não tenho dúvida. O negócio está ficando pesado. Até ensinar a trabalhar na grande tribulação para ganhar dinheiro, para fugir, o povo está ensinando, né? O negócio está fedendo. E realmente a gente tem que ficar muito esperto, muito astuto, muito atencioso. Nós temos que dedicar muito mais ainda tempo à leitura das Escrituras e à oração, porque é só isso, meus irmãos. É isso que não deixa aqueles que são realmente de Deus não caírem, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é uma mensagem bem importante. Eu considero essa mensagem bem importante. Eu vou trazer os textos bíblicos, nós vamos ler hoje pouca Bíblia, não vamos ler muita coisa, não. E depois eu vou contar algumas experiências aqui que eu preciso contar para os irmãos e vou concluir dando um testemunho que Deus está fazendo. Então, esse vídeo ele é muito importante. Esse vídeo ele pode ser um dos últimos do canal, literalmente falando, tá? Vocês vão entender por quê no final do vídeo. Vocês vão entender por quê. Então, assim, prestem atenção, levem o coração à maior sensibilidade possível. Quando eu começar a contar as experiências que eu tenho tido nos últimos anos, vocês comecem a buscar no Senhor para trazer a memória também a vocês, se vocês tiveram esse tipo de experiência. E para que Deus traga também o entendimento, porque se Deus ele te dá a revelação pessoal, e como que eu poderia dizer, o que é essa revelação pessoal? É uma revelação muito estranha, através de sonho, através de visões. Tá? Ou então aquela voz gostosa que a gente sente lá no nosso espírito, é a voz inaudível do próprio Espírito Santo de Deus. Então isso é direcionamento, é Deus te revelando as coisas. Agora você tem que decifrar, porque Deus ele gosta que é assim que seja. Tem gente que fala, mas por que Deus não vai direto ao ponto e já fala coisa clara e tonda, né? Mas Deus ele gosta de mistério, ele é um Deus de mistério, a Bíblia, né, acho que fala isso, ele é Deus de mistério. Mas pela fé a gente vai, entendeu? Com Deus, meus irmãos, nós temos que ter fé e paciência. A fé é acreditar, é Ele que disse, Ele falou. Mas para eu ter certeza que aquilo que Ele falou foi dele mesmo, eu tenho que ver que está na Bíblia. Está batendo com o que está na Bíblia? Tá. Agora, depois disso, eu vou acreditar. Então, realmente é Ele que falou. Para eu ter fé também em ouvir a voz de Deus na minha vida, eu tenho que ter uma vida de intimidade com Deus. Não adianta eu viver balanga no balanga, não leio Bíblia, não oro, não penso no próximo, não me interessa nem nada de nada. E aí, de repente, eu começo dizendo todo dia que eu tenho sonhos e visões com as coisas de Deus. Deus, quando Ele começa a dar sonho e visão para pessoas que não são pessoas que o seguem verdadeiramente, é porque Ele está atraindo essa pessoa. Mas uma vez que a pessoa é atraída por Deus, ela tem que começar uma vida prática de leitura das Escrituras para abrir o entendimento e oração. E orar não é só por mim mesmo, é orar pelo próximo. Deus ele se agrada de quem se agrada da obra. Então, quando você se coloca a trabalhar na seara, o Senhor ele trabalha na sua vida, literalmente falando. Eu tenho visto isso na minha própria vida, na minha carne. E aí, então, a gente pode começar a deduzir que realmente estamos ouvindo a voz de Deus em alguns momentos raros. Ele fala de modo bem diverso, tá? Então vocês vão entender. Aqui hoje nós vamos falar de mistérios. Mistérios que Deus, às vezes, ele vai revelando, e Deus ele tem uma mania, às vezes ele vai revelando aos poucos. Tem certas coisas que elas vão se repetindo ao longo de anos. E a gente vai entendendo depois, quando a gente... Porque Deus é o seguinte, às vezes tem gente que fica ansioso, né? Tem gente que fala assim, Deus tá falando, mas eu não sei o que Deus quer e não sei o que, começa a entrar em pane total.
E eu estou aprendendo uma coisa nesse momento da minha vida. Deus, às vezes, ele vai revelando certas coisas por anos. Às vezes você vai tendo um sonho que se repete todos os anos. Ele vai se repetindo. E você não entende nada. Você fala, meu Deus, que sonho é esse? O que é isso? Você tem uma ideia muito longínqua do que pode ser esse sonho. Você chega até a pensar, mas isso não deve ser um sonho de Deus. Mas de repente aquilo começa a repetir demais. E vai repetindo mais ou menos, o ambiente é sempre aquele. Então você começa a entender, Deus está querendo falar alguma coisa através disso. Mas o que ele quer falar? É onde a gente então tem que colocar em prática a paciência de esperar o momento certo para Deus descortinar o mistério que ele está revelando para você. Então, meus irmãos, o negócio é mais profundo do que se pensa. E nós hoje vamos estudar exatamente sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo 5. E nós vamos ler do 1, deixa eu numerar aqui, que senão depois na hora de colocar lá, do 1 até o 10. 1 Coríntios 5, do 1 ao 10, ok? Vocês vão ler comigo aí. Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala, nessa carta aos Coríntios o seguinte: ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, quer dizer, ele nos entregou, selou-nos com o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora vamos destrinchar esse texto. Primeiro eu li e agora nós vamos destrinchá-lo, algumas coisas desse texto. Ele começa dizendo o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Peraí, por que ele está chamando alguma coisa aqui de casa terrestre deste tabernáculo? O que é uma casa? Eu não vou olhar no dicionário, mas olha, só lendo isso aqui você já começa a entender algumas coisas bem básicas. Olha só. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então eu entendo que nessa frase aqui ele está dizendo o local onde eu habito. E ele chama essa casa de tabernáculo. Tabernáculo, templo, local de adoração, local onde Deus habita, porque Paulo está falando com quem aqui é salvo. Paulo, ele não manda essa mensagem para quem está perdido, ainda não foi selado por Deus, ainda não clamou a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador de sua vida. Ele está falando com quem já se diz cristão verdadeiramente. Quando nós nos dizemos cristãos, nós acreditamos que a nossa vida pertence a Deus e o nosso corpo é casa, habitação do Espírito Santo. E nós dizemos a frase: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Justo? Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo falando assim, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Aí ele começa, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Uau! Então essa mansão celestial, essa vila, essa casa, esse edifício que nós vamos receber,
não é uma casa. A gente vê essas histórias aí, né? Que eles colocam muita história da dona muito rica, que tinha uma senhora muito pobrezinha. No finalzinho da esquina tinha a casa da senhora muito pobrezinha, e o outro tinha uma casa linda, né? As duas eram cristãs. As duas morrem, as duas chegam no céu. Aquela madame chega no céu falando, poxa, se no mundo eu tive aquela casa maravilhosa, imagina no céu, né? 15, 50, 100 vezes mais gloriosa. Mas não é uma casa, é um castelo no céu. E a dona pobrezinha, não sei se ela pensa alguma coisa, ela chega no céu. E ali então morre primeiro a pobre e depois morre a rica, né? A dona da casinha pequenininha, depois a viuvona lá, a dona da casa ricona lá, sei lá. Vocês conhecem a história, gente, não me coloquem em complicação, não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aí chega e diz que tem uma estrada, a estrada de ouro. Aí a rica morreu, né? A pobre tinha morrido, depois morreu a rica. O anjo, então, pegou a mulher rica, levou ela pro céu. E tá caminhando com ela na estradinha de ouro. Ela olha para um lado direito, ela olha pro lado esquerdo e só vê uma casa mais linda do que a outra. E a boca dela só vai abrindo. Ela fala, oh, e o anjo, né? Passando com ela de um lado do outro. E eu não sei o que acontece na história, que a dona rica, né, vê a pobrezinha lá na casa dela. Não sei se ela viu ela sentada no jardim, não sei se o anjo falou para ela que ela ali é a casa da senhora que era vizinha sua. A senhora lembra daquela senhorinha pobrezinha que vivia naquela casinha caindo aos pedacinhos, bem pequenininha, um barracãozinho? Sim! Aí a rica olha para aquela casa, nossa! Se aquela dona mora nessa mansão, então imagina a minha, né? Porque ela na terra tinha aquelas quatro lenhas lá como casa, e aqui ela tá com esse palácio, imagina o meu, quão mais suntuoso será. E o anjo acompanhando ela no final da rua, né? Não chegava nunca, ela já começa a crescer o ego. Se a minha casa está no final da rua, porque provavelmente é a mais linda de todas e foi colocada lá como um pilastro para se fazer ver aos outros quanta glória terei eu. Aí diz que chega lá, no finalzinho da rua, tinha um casebrinho, bonitinho, né? Coisa no céu não pode ser feia. Uma casinha simplesinha, mas muito pequenininha. A casinha mais pobre do céu. Pequenininha, 4 lenhas. 4 pedaços de madeira. E o anjo fala, aqui é a casinha da senhora. A mulher ficou doida. Mas como assim a casinha minha é essa? Mas peraí, mas aí a moral da história, né? Por causa do orgulho da mulher e tal, não sei o que. Ela foi virar no céu, ela foi morar naquela casinha ali. Bom, me embaralhei com a história toda, mas todo cristão, né? Normalmente ouve essa história, tem várias versões. Eu contei a minha, eu recontei a história do meu jeito. Mas a história é que ainda tem crente hoje, nos dias atuais, achando que quando a gente chegar no céu, nós vamos ter uma casa lá. Se nós vamos ter uma casa, eu não sei, porque Jesus ele fala, eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada, porque se não fosse assim eu vos teria dito, e nesse meio tempo vai vir um Consolador, né, e vai ajudar vocês em tudo que servir. O Espírito Santo vai selar, vai preparar, vai capacitar e vai concluir o trabalho que eu comecei em vós. Eu não sei, sinceramente, meus irmãos, porque Deus é um Deus de mistério, tem coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nunca chegou ao nosso coração. Se eu, Ana Paula, que eu falo até com uma certa arrogância, Deus que me perdoe, porque eu já estou pretendendo dizer que eu vou para o céu, mas eu tenho que dizer pela fé, porque é pela fé que a gente vai, né? A fé agrada a Deus, então eu posso dizer que sim, que eu vou para o céu pela fé. Mas se eu vou ter uma casa no céu, eu não sei. Eu gostaria que fosse uma casa moderna, que eu gosto de casa moderna. Quanto mais moderna, para mim, melhor. Menos móvel possível, o máximo possível de vidro, de mármore, de madeira, de muro branco, né, parede branca. Isso para mim é a casa ideal, com uma bela piscina contornando toda a casa, de azulejo meio azulzinho, aquele quadradinho pequenininho, um pouco de grama, um jardinzinho japonês de um lado e do outro. Para mim isso é o ideal de casa, mas Deus sabe o que tem para mim lá no céu, ok. Estamos falando assim até de modo bem descontraído. Se eu vou ter uma casa celestial, literalmente falando, um local que eu vou entrar e sair, né, e vou ter a minha cama ali, que a gente sabe que como a gente vai ser espírito, é um corpo imortal, a gente não precisará dormir, nós não vamos precisar passar mais da metade do nosso tempo dormindo, então nós vamos poder aproveitar ainda mais a eternidade, mas se vai ter um sofá, um divã, uma cama para repouso, uma pia para eu cozinhar lá com um fogãozinho, não sei, Deus o sabe. Deus o sabe. A Bíblia diz que tem um banquete esperando no céu. Jesus ele declarou que ele voltaria a beber do vinho, tá? Quando tivesse reunido com o seu corpo. Então vai ser a Santa Ceia do Senhor no céu. Quando acontecer o arrebatamento, vai chegar lá no céu, vai ter um banquete preparado. Então, meus irmãos,
a imaginação está liberada para todos nós aí, né? Vamos só ficar imaginando na expectativa. Mas a Bíblia diz que algumas coisas, né? Tipo, o que está na terra é sombra das coisas que estão no céu. E os próprios anjos caídos, né? Eles ensinaram para os homens artes, como a arte da perfumaria, da química, da astronomia, que é o estudo dos astros, ensinou a arte das guerras, né? E teve guerra no céu. Então são coisas que a gente usa na terra que tem no céu. Os anjos de lá ensinaram para os homens daqui. Então, assim, o que tem lá, eu acredito que a Bíblia fala de cidades. A Bíblia fala lá em Apocalipse que vai descer a Nova Jerusalém, né? É a Sião, que é a cidade de Deus, que é uma junção da Igreja de Cristo, de todos os santos, de todos os homens e mulheres que foram salvos por Cristo, que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a gente vê Davi, Isaías já profetizando a salvação deles por causa do sangue de Cristo lá na frente, né? O Cordeiro de Deus. E Deus já falou desde sempre que ele mandaria o seu cordeiro. Então, ok. E dos judeus e de quem entrar no milênio, sim, todo mundo que vai ser salvo, que vai entrar na eternidade, faz parte dessa chamada cidade de Deus, Sião futura. Todo mundo que for salvo vai ter direito de entrar pelos portões da cidade. Ok. Então a gente entende, a Bíblia fala de ruas de ouro, a Bíblia fala de jardins, a Bíblia fala de edifícios. Então eu não duvido, sinceramente, de coração, eu não duvido que a gente no céu ou na eternidade, porque a gente também não pode se limitar só ao céu, local onde Deus habita, como se só isso fosse pouco, né? O lugar que ele habita é o lugar que ele habita, é o lugar onde está o trono dele, né? Mas ele mesmo escolhe descer para habitar no meio dos homens no final de tudo, quando se fizerem novos céus e nova terra. Mas uma coisa é garantida pelas Escrituras, que o nosso corpo será transformado num corpo de glória. E a Bíblia chama o nosso corpo de casa, de edifício. E é aí que eu quero pegar com os irmãos. São esses detalhes que eu quero frisar aqui no dia de hoje. É por isso que ele começa. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, quer dizer, se eu falecer, se eu morrer e for enterrado 7 palmos debaixo da terra, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas ela é eterna nos céus. Então, isso aqui está dizendo que é no plural, céus, está dizendo que o homem que é salvo por intermédio do sangue de Jesus Cristo, por causa de Cristo, e ele vai receber um corpo glorificado, ele vai ter a liberdade de ir e vir dentro do espaço dimensional classificado como céus. 1º, 2º, 3º, e quantos céus tiverem. Os judeus dizem que vai até o 10º céu, se eu não me engano. Então, aí vai ser patente de galardão que vai te dar poder para entrar em certas partes, porque a gente vê a Bíblia falando de galardões, a gente vê momentos em que Deus fala, né, que não é todo mundo que vai poder ver a Deus, o Pai, face a face. Então, são outros assuntos, não quero gerar polêmica, não quero me desviar do assunto, mas a realidade é que esse corpo que nós vamos receber, ele tem estrutura o bastante para suportar todas as dimensões. Qualquer dimensão que existe é de lá da nossa dimensão, que são 3, né? Acho que são 3 ou 4, sei lá. O nosso corpo glorioso, ele vai poder superar muito isso, ok? Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aí aqui ele já começa entrando com discurso de roupa. O que veste a casa do homem? As suas obras de honra, sua santidade, sua fidelidade a Deus, seus atos de justiça. Quer dizer, o meu corpo é a casa, mas os meus atos de justiça são as chamadas vestimentas. A Bíblia diz que Deus, ele quer homens justos. Então, o que significa justo? Corretos em tudo. Nós temos que ser corretos segundo o coração de Deus em tudo. E quem é que nos ensina essa correteza? O Espírito Santo de Deus. Pois, na verdade, os que estamos... porque esse texto eu estou fazendo bagunça para ler, porque o português aqui está bem pesadinho para mim, não sei porquê. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Quer dizer, que ele então relata os sofrimentos da humanidade. Aí você pode entrar lá no livro não é, Enoque? Como é que chama o livro do moço? Abacuque.
Se você quiser entender um pouquinho sobre esse gemer angustiado, você pode entrar um pouco na história de Abacuque, você pode entrar também no caso de Ló, que está lá no Novo Testamento, que diz que quando ele habitava dentro de Sodoma e Gomorra, a alma dele, a alma desse justo era afligida, mas os próprios apóstolos, eles sofriam. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver a dimensão, né? Mas não só as cartas de Paulo, todo o Novo Testamento, que Pedro, João, se você for lendo os evangelhos, você vai ver esse lado do sofrimento por causa do amor a Cristo, por causa do amor à obra do evangelho, ok? Então existe um gemer angustiado. Hoje a igreja geme angustiada porque nós estamos vendo a injustiça. Uma vez que nós estamos sendo revestidos, porque não se concluiu, porque a gente ainda não é justo 100%. Nós ainda não fazemos tudo perfeito 100%. Nós tropeçamos, nós caímos, nós pecamos. Nós ainda não vemos tudo segundo a justiça que deveríamos ver. Então nós temos sido transformados de glória em glória. É um processo, é um percurso que todos nós caminhamos, de início, meio e fim. Quem conclui esse percurso? O Senhor. Ele diz, eu terminarei a obra que eu comecei em vós. Não sei se é essa a frase perfeita, mas quem lê Bíblia tá entendendo o que eu quero dizer. Mas existe esse gemer angustiado. Por quê? Porque a gente diz Maranata. E aqui eu tô falando para quem diz Maranata. Porque tem gente que não tá dizendo Maranata. Tem gente aí fora que está dizendo, vem 7 anos de grande tribulação, que eu tô quente, você vai vir fervendo, né? É uns negócios assim que a gente está ouvindo. Aqui nós estamos vendo o apóstolo falando para quem está gemendo, angustiado, mas não de medo do anticristo, não de medo dos furacões, não de medo do mar que vai fazer muitos desmaiarem por causa do seu bramido, que está lá em Lucas capítulo 21. Não por causa dos meteoros. Nós estamos gemendo angustiados por causa da injustiça. A gente está vendo os erros, a gente está vendo a maldade, a gente está vendo as ignorâncias, a gente está vendo a corrupção da humanidade. E isso traz em nós gemidos, porque a gente vê, poxa, era tão simples, simplesmente se todos fizessem a sua parte com amor e temessem a Deus? Por que o homem complica tanto? Por que o homem é tão egoísta? Por que o homem só roda e pensa no próprio umbigo? E aí vem toda essa maldade? E por aí vai, gente. É coisa que não acaba mais. A gente sabe o que tem acontecido. E isso faz com que nós, então, começamos a gemer. Tem também o discurso da perseguição, da opressão, do próprio diabo, etc, etc, etc. Mas aqui ele fala, olha... Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo atual, corpo de carne que você tem aí, que tem suas ruguinhas, a dorzinha na coluna, a mãozinha torta, a unha quebrada, etc, 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 gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos nus, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Porque é um cansaço. Nós estamos num período, claro, de enfado e canseira. Atualmente. Eu sei que todo mundo que está ouvindo esse vídeo aqui tem do lado de lá um testemunho para dizer, irmã, não aguento mais, por um motivo pessoal, sei lá por quê, mas existe uma angústia coletiva na igreja. Porque a gente teve nós tivemos os nossos olhos abertos, então a gente hoje tem essa sensação de não está certo. Eu quero que o meu Deus, o meu Jesus, ele venha governar esse mundo com cetro de ferro, porque tem muita palhaçada. Mas aqui ele continua, o apóstolo Paulo. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, quer dizer, nos entregou o Senhor Espírito Santo, nos selou. Então nós estamos preparados, nesse corpo hoje caído, esse corpo frágil, para ser transformado, revestido, e nós esperamos ansiosamente a transformação. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Para a igreja, o vir de Jesus para a igreja é o momento da transformação dos nossos corpos. Mas temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, no sentido, hoje nós temos fé em Deus, sentimos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós não estamos ainda habitando, eu vou usar a palavra fisicamente, com Cristo. Nós ainda não estamos sentando fisicamente com Ele na mesa do banquete de Deus. A gente ainda não está caminhando nos lugares celestiais. A gente ainda não tomou posse fisicamente daquilo que está preparado para nós, que é o reino do Senhor.
Então a gente não vê, a gente não escuta, a gente caminha pela fé, é aquela vozinha lá dentro do nosso coração, é aquele sonho, é aquela leitura da Bíblia que nos emociona, nos enche de sabedoria e tantos momentos que nos vão alimentando essa fé. Na realidade, a igreja, ela vive um processo de automotivação constante. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que ler a Bíblia, porque se você não lê a Bíblia, se você não ora pelo próximo, se você não se envolve com as coisas de Deus, como que você vai ter força para ter fé em Deus? Eu vou ter força e fé no que eu não escuto, no que eu não leio, no que eu não recebo? Aí um bola-bolota lá fora começa a soltar besteira, você vai com vento? Tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção nas escrituras, porque isso é a nossa base, é o nosso combustível para ter fé. Olha só. Tem de bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor no sentido físico, visto que andamos por fé, que eu acabei de falar aqui, e não pelo que vemos, então nós ainda não vemos a Ele, entretanto estamos em plena confiança. Eu estou cheia de fé que eu vou ver o meu Senhor fisicamente, com os meus olhos, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Todos nós queremos largar esse mundo. Provavelmente, quem diz Maranata, quem quer subir no arrebatamento, provavelmente já não quer mais ficar nesse mundo. Você pode ter um carro novo, uma roupa nova, você pode ter uma pele linda, um cabelo maravilhoso, você pode ter tudo do melhor. Mas isso já não é mais o ponto da sua ambição. Isso já não te traz mais aquela satisfação, aquela alegria. Muitas das vezes você se sente até em embaraço por ter o que tem, porque você gostaria de ver o seu irmão próximo ter. Também não pode, porque a vida não é justa para todos, mas em comum vocês desejam ir para o céu, porque vocês sabem que ali está o verdadeiro tesouro. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui o apóstolo Paulo está falando do trabalho dele e dos que estavam trabalhando com ele na obra. Através das cartas, através das idas das cidades em cidades, e pregações, exortações, e ele vivia com os irmãos, onde ele estava sempre cheio de pessoas cheias de Deus com ele, vivendo com ele, mas ele teve também nos cárceres, e ali ele pregou. E aqui você vai lendo as cartas de Paulo, você vai vendo, né? Mas ele diz, ali, em tudo que ele fazia, ele se esforçava para lhe sermos agradáveis, porque ele queria ser agradável para os irmãos. Mas por quê? Não porque ele queria ser o gostosão da história. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Na realidade, quando nós somos salvos pelo sangue de Jesus, nós somos recrutados pelo Espírito Santo de Deus e fazemos parte do chamado corpo de Cristo. Se a gente quisesse fazer uma espécie de comparação na prática do que é a igreja é uma fábrica de ganhar almas, porque através do trabalho da igreja de Cristo que o evangelho é pregado. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos. O nosso dever é anunciar. Toda a igreja de Cristo tem um ministério em comum, que é o ministério do atalaia. Então não é a Ana Paula que está aqui falando, e Deus me deu o dom do quê, sei lá, não. Você tem esse dom também, talvez não tão aperfeiçoado, mas não porque Deus não te deu a ele assim, porque você talvez não buscou o suficiente para que ele te desse segundo a sua sede. Jesus diz, quem tem sede, vinde a mim, que eu vos darei de beber da água da vida. E a água, ela corre dentro de nós como rios de água viva. E um rio, quando ele corre, ele gera vida. Ele tem um movimento de ação constante. Então, quanto mais você tem sede da palavra, mais o Espírito Santo te enche de poder. E um dos poderes que Deus quer dar para todos é o poder da sabedoria. Vai lá ler Provérbios capítulo 8, que a gente viu no vídeo passado, quando o próprio Espírito Santo fala dele para nós. Né? Então, meus irmãos, é uma questão de inteligência. Você tem que ligar os fatos e desejar isso. Eu, Ana Paula, falo de mim, tá bom? Eu vou falar de mim. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Eu sempre gostei muito de conhecimento. Eu sempre gostei muito de empreender, né? Empreendedorismo. Então, acho que a palavra certa é empreender. Desculpa, eu falo duas línguas, então me embrulho. Mas eu sempre gostei se eu pudesse viver, se Deus falasse para a igreja, e aqui é uma suposição, tá? Eu quero que ele não fale mesmo, eu quero ir embora desse mundo. Mas se ele falasse, ainda vai demorar aí mais um século para eu vir. Nós ainda não estamos no tempo, ainda tem mais um século pela frente, tá?
e eu fosse uma pessoa como eu sou hoje, mãe de 2 filhos, casada, quer dizer, eu tenho o meu ministério, família, provavelmente eu iria ser uma pessoa que eu ia buscar sempre uma ideia para empreender em cima dela. Eu quero desenvolver um projeto, eu quero ter um trabalho, eu quero fazer alguma coisa aí fora, né? Então eu sempre fui uma pessoa que cobiçou, de um modo geral, o conhecimento. Eu posso falar essa palavra, cobicei o conhecimento, porque eu gosto de conhecer, eu gosto de conversar com pessoas, pode ser quem for. Sempre alguém vai ter alguma coisa para te ensinar. Ontem eu fui com meu sogro no hospital visitar minha sogra, ela tá para fazer uma operação de apendicite, é pedra não sei aonde lá que ela tá, uma besteirinha que ela vai ter que fazer, a gente esses dias está em processo disso. Meu sogro, ele tem 60 e alguma coisa, e ele dirige há muitos anos, já teve 4 acidentes de carro, então ele tem uma carreira estrelar, né, de toda a experiência, já dirigiu não sei quantos quilômetros na vida dele, entre Itália, Alemanha, e rodou com carro para tudo quanto é lado. Poxa, no mínimo alguma experiência esse cara tem a mais do que eu. E ontem a gente indo, né, para o hospital, e eu falei, bom, vou fazer uma pergunta para ele, porque meu marido até então não teve muita habilidade para me responder. E aí eu pergunto para ele, como que quando eu estou dirigindo um carro eu consigo otimizar, usar o combustível desse carro sem desperdiçá-lo? Quer dizer, porque eu sei que o motor, ele queima o combustível, quando o motor roda ele vai queimando, então quanto mais você acelera, mais o motor queima, ou a gasolina, ou o diesel, seja lá o que está no seu carro. Então eu queria entender como é que eu posso manter uma condição optimizada para não gastar o combustível do meu carro, porque é dinheiro, né, meus irmãos? Tem que pensar no dinheiro. Eu começo a ver que a gasolina, o combustível do meu carro começa a baixar, eu começo a ficar nervosa, que eu falo, dinheiro eu não tenho para colocar, eu tenho que pedir pro marido e o carro me serve. E ali ele começou a conversar comigo e ele me explicou que quanto mais você consegue manter o carro estável, mais o carro consegue, você ter estabilidade de gastar o mínimo, né? Porque igual ele falou, olha, você tá aqui, aí a gente tava numa ruazinha e tinha vários carros na frente e aí tinha aquele pequeno espaço, porque os carros vão andando, aí vai dando espaço e vai ficando juntos. Vocês já viram como é que é? O carro caminha, para, né? Aí ele falou pra mim o seguinte, olha só, imagina, daqui até ali, se você acelera pra você chegar mais rápido naquele carro, pra que você vai acelerar? Pra que você vai com o carro? Porque daqui a pouco você vai ter que parar. Aí você para, depois você vai de novo. Isso queima gasolina, mas queima gasolina que é uma beleza. Então você tem que manter uma estabilidade. Olha só, se você consegue manter o carro caminhando devagarzinho, igual como que uma pessoa caminhando, e conseguir manter ele nesse ritmo, e se você tiver que parar, você depois avia esse carro suavemente, sem fazer o vrum, vrum, né? Você faz um vrum. O carro, ele tem uma certa estabilidade. Para que você vai correr dentro de uma cidade? Se tem muito engolfo, tem muito carro na frente. Então você tem que tentar ter a tendência de não afundar o pé no acelerador. Porque quando você afundar o pé no acelerador, você tem que manter aquele negócio ali ativo. Quer dizer, se você colocou o carro acelerado a 60, 70, a 100 km, a 180 por hora, você tem que manter a estabilidade disso. Por quê? Porque aí ele vai ter tempo de queimar aquele combustível do jeito que ele tem que queimar, depois ele vai por outro e outro, mas estável, sem fazer ele estourar antes do tempo o combustível, né? Porque você acelera, ele queima o combustível, você freia. Aí o carro fica engasgado até, você até quebra o carro. Então, assim, foi uma aula maravilhosa. E olha que eu com meu sogro não vou muito de acordo, que a cabeça dele não é muito regulada com aquilo que eu penso. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que de todo mundo, de qualquer ser humano, você vai sempre ter o que aprender. Pode ser aquela senhorinha lá, tadinha, que você olha para ela e fala, essa mulher não sabe nada. Essa mulher é uma fanqueira, bebedora de cerveja. Olha lá para você ver, sempre com a bunda de fora. E só quer rebolar. Mas olha que vai ter sempre alguma coisa para aprender dessas pessoas. De qualquer pessoa, qualquer ser humano. Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de sermos criados segundo a forma e semelhança de Deus. Vai ter sempre alguma coisa. Às vezes a mulher é fanqueira, rebola, mas é boa de coração, tadinha, tem aquele lado ignorante que não tem noção de certas coisas, mas sabe fazer uma broa de fubá que ninguém sabe fazer. Vai lá pedir a receita para ela. É claro que a gente tem que se manter longe de certas pessoas, né? A Bíblia fala, não vos deveis assentar na mesa dos escarnecedores, mas
Às vezes a gente capta tá em companhia de pessoas que não são salvas, não querem saber de Deus, mas são pessoas que vão ter sempre algo para te ensinar. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, porque eu não estou falando com criança, estou falando com gente madura, tá bom? Então, meus amados, o ser humano, quando ele tem sede de Deus, o Senhor, ele te dá sabedoria. E essa, sinceramente, é uma das coisas que eu sempre gostei de ter. Eu sempre gostei de saber um pouquinho de tudo. Tudo quanto é informação que aparece na minha reta, eu não penso, isso não me interessa, não é uma coisa que eu não consigo fazer, é habilidade com mão. Eu não sei fazer crochê, eu não sei tocar violão, eu não sou boa para mexer com os dedos assim. Eu consigo fazer o que eu preciso, mas eu não tenho habilidade para ir profundo em fazer um crochêzinho, não tenho paciência. Mas lá no hospital ontem tinha uma senhora fazendo um centro de mesa, meus irmãos, com o crochêzinho dela, já estava enorme, mas um negócio maravilhoso. Eu não me aproximei dela para conversar porque eu não encontrei essa intimidade para fazer. Mas a minha mãe faz crochê, né? Quantas vezes eu já perguntei, mãe, mas como é que você faz? E eu vejo aquela habilidade. Então, assim, é de se admirar até mesmo a habilidade de uma dona que faz tricô, que faz crochê. É claro que eu prefiro ir lá e comprar pronto, né? Já foi feito, já está resolvido. Mas você vê a habilidade, você observar como que o ser humano é engenhoso, é hábil em fazer as coisas. Tudo, meus irmãos, é informação. Tudo é informação. E a informação, ela não tem preço. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela galga um patamar maior. A Bíblia diz, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, o que eu tenho que entender com essa frase? Ora, se eu gosto de saber um pouquinho de tudo, ainda que eu não toque em tudo, eu não mexo com violão. Mas eu já andei entendendo mais ou menos como é que funciona o mecanismo do tocar violão. Quer dizer, eu tenho uma noção do que é tocar um violão. Não é só balançar o dedo naquelas cordas e apertar do outro lado e ali sai o som, não. Tem uma engenharia por detrás daquilo. E aquela engenharia um pouquinho eu já entendi, porque eu vi alguém que faz e eu pedi explicação do mínimo do mínimo. Então é uma informação. Agora imagina você buscar informação da palavra. Tem gente que perde tempo aprendendo tanta besteira. É bom aprender tudo de tudo, quanto mais possível, se você tem tempo para isso ou tem a oportunidade. Eu, particularmente, tempo para aprender de tudo não tenho. Mas eu não descarto uma bela possibilidade, uma oportunidade de saber alguma coisa. Eu estou sempre ali atenta para prestar atenção, sinceramente. Mas se eu posso buscar a maior fonte de aprendizagem da história da humanidade, que é a palavra de Deus, é ali que eu vou dedicar, então, o meu tempo. E ali o Espírito Santo te enche. Tá bom? Então, meus irmãos, ok. O apóstolo Paulo fala de todas essas coisas e isso gera em nós boas ou más obras. Quanto mais eu sei das coisas de Deus, quanto mais eu tenho intimidade por causa que eu leio a Bíblia, mais eu vou fazer boas obras. Mas eu não vou fazer por força ou por obrigação. Eu vou fazer por prazer. Hoje o que eu estou fazendo aqui é uma boa obra, porque a informação que eu estou passando para vocês eu poderia simplesmente guardar para mim. O importante é eu chegar no céu certinha com Deus. Mas o meu prazer é passar para frente aquilo que eu tenho aprendido. E quanto mais eu faço isso, mais Deus me dá a possibilidade de fazer ainda mais. Olha que lindo que é. É uma coisa de dar e receber, literalmente, meus irmãos, literalmente. Isso é uma boa obra, isso vai ser pesado no dia do galardão do Senhor. E eu vou ser pesada ali, mas não com aquela inspiração de, eu estou fazendo para ganhar galardão, porque eu nem sei exatamente qual que é os galardões que cada um vai ganhar. Mas eu faço porque isso aqui para mim é um prazer. Quer dizer, olha que coisa gostosa, você ter que sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, pagar as contas no fim do mês. Mas olha só, se você puder acrescentar que aquele trabalho que você faz é um prazer na sua vida, você não faz com alegria, e você faz o seu melhor, isso tem que ser a obra de Deus na sua vida. Você tem que fazer por amor, você tem que fazer por prazer. E aí você não vai ser encontrada nua ou nu diante de Deus. E quando essa casa, esse velho homem, essa casa terrestre, tabernáculo, como se chama aqui, se desfizer, porque ele vai ser transformado um dia, isso aqui não dura para sempre. A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então isso aqui tem que ser transformado. E é nesse dia que nós vamos ver a diferença. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos comigo lá em Efésios, capítulo 2, do 19 ao 21. Olha o que está escrito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados, presta atenção, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, é a palavra, né? Os apóstolos escreveram a Bíblia, os profetas deixaram os textos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Bendito o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, principalmente quando essa rocha se chama Jesus. Amém? E Yeshua, para quem prefere, eu sei que tem as preferências. A pedra angular, no qual todo edifício, olha aí a referência de novo ao ser humano, corpo humano como uma casa, um edifício, uma construção. Todo edifício bem ajustado, cresce para santuário, olha aí o tabernáculo, o templo de Deus, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados, é um processo contínuo, a santidade, a transformação. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, para a habitação de Deus no Espírito. Como que Deus habita então dentro dos homens? Através do seu Espírito Santo, que é a onipresença de Deus em todas as partes. Então Deus já habita em nós através do Espírito Santo. Eu ainda não posso ver a Deus, eu não posso falar pessoalmente com Deus, mas uma coisa é legal, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu não sou, tudo, ele está vendo 24 horas por dia. Então se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou chorando, se eu não estou, se eu estou fazendo coisa errada, se eu estou fazendo coisa bonita, ele está vendo. Meus irmãos, até o jeito que você cuida de você mesmo, Deus está observando. Olha, ela está tratando bem o templo que eu dei a ela. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Meus irmãos, nós também somos chamados de árvores, né? Na palavra. A Bíblia diz que nós crescemos, né? Como uma árvore, né? Carvalho de justiça. Mas hoje eu quero focar aqui no assunto da casa, da construção. Então, com 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 10, Efésios, capítulo 2, do 19 ao 21, e 1 Coríntios 3 a 9, eu poderia achar outros textos aqui que poderiam até valer a pena a gente dar uma olhada, né? Para não ficar muito pobre, eu ainda quero dar mais 2 textos para os irmãos. 1 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18 diz também: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É então o Espírito Santo que vai nos transformar. E nós vamos refletir literalmente a glória de Jesus. A Bíblia diz que o corpo que ele recebeu glorificado, nós também receberemos. Quer dizer, o mesmo corpo que Cristo tem hoje, a igreja, os santos terão também. Gente, o negócio é pesado, o negócio é profundo, a coisa é séria. A gente tem que realmente valorizar o que nós temos hoje, o privilégio de ter o conhecimento da palavra, o privilégio de ter o conhecimento que seremos arrebatados. E agora eu fecho a nível bíblico aqui de textos com 1 Coríntios capítulo 15, do 50 ao 58, quando Paulo fala: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu, Paulo, vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é chamada de trombeta de Deus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, meus amados, aqui eu concluo a nível de Bíblia os textos que eu gostaria de ter passado para vocês. Agora eu preciso contar algo que tem acontecido há alguns anos comigo e vou fechar dando um testemunho aqui. Tomei o resto do meu chá, que tá congelado, mas tá bom. Meus irmãos, já há alguns anos que eu tenho tido um sonho. Já tem anos que eu tenho tido esse sonho. Eu não sei dizer para vocês quantos anos tem, mas é um sonho que, de certo modo, se repete. É um sonho muito confuso, no sentido... eu sempre me encontro dentro de uma casa. É uma casa com as paredes brancas, mas não é uma casa nova, uma casa moderna. É uma casa estilo anos 60, mas eu acho que até o tempo da casa tem sentido. Eu vejo isso claramente. Se fosse uma casa muito moderna, ela poderia simbolizar uma pessoa moderna, uma pessoa mais desta geração, mais nova, né? Mas normalmente eu sonho sempre com essa casa aí, estilo anos 50, 60, né? Pessoas que provavelmente nasceram aí na década de 60, na década de 50. Esse é o estilo da casa. Essa casa, ela tá sempre escura. Mas não é aquele escuro quando você apaga a luz e não vê nada. É aquele escuro, você já viu quando, por exemplo, a casa está de dia e ela tem persiano, tem uma cortina escura e está tudo fechado e às vezes que é só aquele pedacinho aberto que entra um pouquinho de luz da janela de fora? Então tem aquele quarto escuro, aquele corredor escuro, aquele ambiente escuro. Não existe luz, mas também não existe trevas total. Pois é, essa é o ambiente da casa também. Uma outra coisa que eu observo, nessas casas ou na casa que eu tenho sempre sonho, algumas portas estão fechadas. E no sonho eu sei que atrás daquela porta tem um quarto, tem um banheiro, tem uma outra estanza, né? Um outro quarto qualquer de alguma coisa. Às vezes eu vejo até a cozinha dessa casa, mas normalmente eu vejo muito quarto. Eu vejo muito quarto dessa casa, eu tô sempre naquele corredor e eu olho pro lado direito, olho pro lado esquerdo, ou eu já vejo cama, ou eu vejo quartos fechados que por detrás são outros quartos e tem sempre um quarto lá no fundo. É como se fosse um corredor com vários quartos, no mínimo 3 quartos para cada lado, 3 do lado direito, né, 3 portas do lado direito, 3 portas do lado esquerdo e um quarto no fundo, então tem aquela janela com aquela gretinha de cortina mesmo, é escuro, então de fora tem uma árvore muito grande que tampa a luz do sol. E as camas são sempre camas desarrumadas. Se tem uma ou outra mais ou menos ajeitada, mas não é que aquele ambiente arrumado. As camas todas bem arrumadas, os lençóis bem esticados, os travesseiros no lugar, tudo certinho com coxa. Não. Tem sempre cama mal arrumada. Já viu quando você levanta de manhã, do jeito que a cama fica? É aquele estilo ali. As camas estão assim, ou então tem roupa também, às vezes você já viu quando você levanta, você tira o pijama, tira a meia, troca de roupa e joga tudo na cama, bota a roupa, aí às vezes você vai sair para trabalhar, você vai, eu ponho essa blusa, eu ponho aquela e tal, e em vez de você guardar no guarda-roupa, você joga na cama, e aí quando você volta, aquela cama toda bagunçada, com lençol, coberta, travesseiro, pijama e roupa que você não vestiu, cabide, sapato no chão, é aquele estilo ali. Eu sempre tenho esse ambiente diante dos meus olhos. Uma casa estilo anos 50, 70, dessas décadas, tá bom? As camas sempre desarrumadas, raramente tem uma caminha ajustada, um ambiente tênebre, porque não tem luz, é aquele ambiente escuro que se a gente quer realmente entrar, você tem que acender a luz ou então abrir a cortina, senão fica aquela coisa, né? E é fundo, é profundo, é um corredor, e do lado direito e esquerdo tem sempre essas camas. E eu sonho muito com isso. Vira e mexe, eu tô ali, eu tô na entrada daquele quarto, eu sou hóspede naquela casa, eu sei que eu sou hóspede, mas nunca é uma casa minha, onde eu habito. É sempre uma casa onde eu sou hóspede, mas eu nunca tô deitada em uma dessas camas, eu sempre tô em pé na entrada do quarto, quer dizer, já num ambiente mais iluminado. E nos sonhos eu sempre tenho medo de entrar.
Eu tenho pavor, me vem aquela sensação de peso, de medo mesmo. Você já viu quando você vai ver um filme de terror, você tem medo? Você já viu, por exemplo, quando vocês vão entrar num lugar que vocês não conhecem, o lugar é escuro, você tem medo, fisicamente falando, a sensação que você tem é medo? Essa sensação. Gente, é um sonho que me angustia, é um sonho muito angustiante, todas as vezes. Mas é aquilo, e eu tô ali, preparando para sair sempre. Eu estou sempre preparando para sair. Para ir aonde, não sei. Mas eu estou sempre preparando para sair. Eu sei que eu sou hóspede naquela casa. Em qual daquelas camas eu dormi, ou se é que eu dormi naquele departamento, né, naquela parte, naquele bloco da casa, não sei dizer. Mas eu estou sempre pronta para sair. E eu estou ali na porta do quarto como que... Sabe quando você está tentando entender o que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que ajeitar alguma coisa, eu tenho que abrir uma janela, eu tenho que esperar uma pessoa. Mas a sensação que eu tenho em todos esses sonhos é sempre que eu estou esperando. Eu estou esperando mais alguém, porque eu nunca estou sozinha nessa casa, mas eu nunca vejo quem está comigo. E eu só tenho essa visão desse quarto, desses quartos, dessa cama, desse corredor comprido. E eu por anos tenho sonhado assim, por anos eu sonho assim. E eu me levanto, às vezes eu nem lembro bem, aí durante o dia vem um flash que eu lembro, eu sonhei de novo com aquele quarto, eu sonhei de novo com aquele quarto. Bom, quando foi essa semana, eu sonhei de novo. Foi antes de ontem, eu sonhei de novo. Sempre muito angustiante. Mas eu sei uma coisa, que sonhar com casa é sonhar com pessoa. Por isso que eu falei que como são casas aí das décadas de 50 a 70, está simbolizando pessoas que nasceram nesse período. Pessoas hoje, então, que têm de 40 a 60, 65 anos. A faixa etária, né, é mais ou menos de 37, 38 até 65, 66 anos de idade. Não menos e nem mais do que isso. Esse é o sonho. A data, o tipo da arquitetura da casa me leva a entender a faixa etária das pessoas que representam aquela casa no sonho, tá bom? Vocês vão entender, vocês vão prestar atenção, porque provavelmente muita gente sonha com casa aqui, hoje vocês vão entender ao pé da letra. Então, o tipo da casa, ela vai simbolizar, ela vai espelhar o reflexo da vida da pessoa do sonho. Tá? Então, por ser uma casa de arquitetura entre os anos de 50 e década de 50 e até 80, vamos dizer assim, nesse período aí, aquelas cerâmicas bem clássicas. Eu não sei nem explicar muito, meus irmãos, eu teria que mostrar os desenhos, né? Se eu puder, eu vou pôr uma casa da década de 70, 80 aí para não embrulhar os irmãos. Vocês vão bater no olho na imagem, vocês vão identificar. Então, isso simboliza mais ou menos a faixa etária das pessoas que Deus está trazendo para mim, tá bom? A bagunça, essa bagunça toda, tem sempre bagunça, significa uma vida bagunçada, uma vida desorganizada e desordenada. Ana, mas a pessoa do sonho tem que ser bagunceira na natureza? Tipo, você vai na casa de fulano de tal, a casa está sempre uma bagunça? Não é isso que quer dizer. Quer dizer, a vida da pessoa não está em ordem. Tem um rei que estava para morrer. O profeta, acho que foi Ezequias, não tenho certeza. Aí os irmãos que leem Bíblia, depois quiser deixar referência, só que o profeta vira para esse rei e fala assim, olha, você vai morrer, coloca a sua casa em ordem. Quer dizer, se esse rei tinha que liberar alguma lei, se ele tinha que pagar alguma conta, se ele tinha que estabelecer pessoas para continuar, quer dizer, prepara tudo, porque quando você morrer, você tem que deixar tudo pronto. O vizinho de casa aqui, ele morreu já deve ter uns 3, 4 anos. E antes dele morrer, alguns anos antes, ele tinha câncer no estômago, intestino, sei lá. Eu sei que antes desse moço morrer, a casa dele estava ainda ela estava só no reboco. E assim, sabe quando vai chovendo, e vai tendo sol, vai tendo chuva, e o tempo vai castigando o reboco da casa, e alguns lugares começa a cair, né, em alguns pedaços, começa a aparecer até o ferro. E a casa estava bem assim, não tinha janela no segundo andar, só no andar que ele morava que estava pronto. E estava bem feinha mesmo a casa desse moço. E de uns anos para cá ele começou a arrumar. Ele contratou uma empreiteira que foi e pintou a casa toda, botou janela, arrumou. A casa tá linda, É mais de frente para mim, fizeram jardim, puseram muro, arrumaram o muro da entrada, colocaram um portão novo, que era tudo enferrujado, era tudo feio. Pôs piso onde tinha cimento, a casa tá linda. Depois de um pouco, esse moço faleceu. Quer dizer, ele pôs a casa em ordem, literalmente. Ele sistematizou os filhos, né? Tudo que ele podia fazer para deixar a família
arrumada ele deixou e ele morreu. É triste, né? É triste. Mas é isso. Então, meus irmãos, quando a gente tem um sonho de uma casa bagunçada, é porque a vida da pessoa que Deus está querendo trazer não está bem, está desorganizada. A pessoa está com a vida cheia de pecados, vamos dizer assim, cheia de falhas, de defeitos, de problemas e etc. Ok? Por que nunca está escuro total? Tem alguns lugares que às vezes a gente olha no sonho, eu vejo que está quase que assim... Aonde começa a ter luz está mais clarinho, mas tem alguns lugares que tá bem escuro mesmo. Não tem aquela treva total, mas você já viu que a escuridão aumenta? Quanto fica mais fundo, mais vai escurecer no ambiente, porque a luz não entra, significa as trevas. Porque quem não está em Cristo, não está debaixo da luz de Cristo, está debaixo das trevas. E agora vem uma das coisas também bem pesadas, detalhes dos sonhos que a gente tem que observar. Por que é só quarto que eu vejo? Quarto e banheiro. Eu vejo só quarto e banheiro. Quarto e banheiro. Quarto e banheiro. Porque o quarto, se você for comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo... Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala, irmãos, vós não sois das trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa, mas vós sois filhos da luz. Ora, vós não estáis dormindo ou se embriagando. Eu não vou falar o texto ao pé da letra, que eu não estou com a cabeça aqui concentrada para entrar no texto, mas depois você vai lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e lê. Quando ele fala que a gente não está dormindo, que a gente não está nas trevas, que a gente não está embriagando, porque quem se embriaga de noite. E fala muito dos que dormem, né? E quando a gente vem para Cristo, nós somos acordados, nós nascemos de novo. Então, cama, meus irmãos, simboliza gente dormindo, gente na escuridão, porque para dormir você tem que estar no escuro. Simboliza cama e bagunça. Quem está tonto, normalmente faz bagunça, quer dormir, porque depois que chapa toda só quer saber de deitar e dormir e apagar e acorda só no dia seguinte. Normalmente quem bebe muito gosta de ficar dormindo o dia inteiro no dia seguinte. Aí esse quarto é exatamente o ambiente clássico para uma pessoa que bebe muito, que do jeito que ela está, ela se joga na cama. Normalmente pessoas que não têm uma vida correta com Deus são desorganizadas, são bagunceiras. Então tudo num sonho tem um sentido. Só que por tantos anos eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que o senhor está querendo falar? O que significa? Esse sonho começou a me incomodar. Tinha dia que eu levantava de manhã, eu falei, eu sonhei de novo esse sonho, e eu ficava incomodada, eu ficava nervosa. Mas o que esse sonho quer significar? Que enconha de sonho, que negócio é esse? Há 2, 3 dias atrás, eu tive de novo esse sonho. Só que olha só para você ver, nesse sonho, eu entendi que era uma casa, e eu estava saindo dessa casa que eu sempre sonhei com ela, e estava entrando numa outra casa um pouco menor, que estava na mesma situação da outra casa. Quer dizer, eram 2 casas iguais. Eu saía de um quarto e entrava no outro. E ali eu já começava a entrar ali nos cômodos da casa, sempre da sala para os quartos. Eu nunca passo em cozinha, em casa nenhuma dessas. Eu nunca passei em cozinha, eu só sonhei comigo, que tem até o sonho no YouTube. E sonhar que você está na cozinha é porque você está terminando de comer. E a Bíblia diz, Jesus diz, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e eu entrar, eu cearei com ele, ele comigo. A vida do cristão é uma constante ceia. É um constante comer. A Bíblia diz do maná. O alimento é a palavra de Deus. Então, se você sonha numa casa com cozinha, alguma coisa relacionada à cozinha, até mesmo banheiro, porque o banheiro é um lugar onde a gente se limpa. Olha lá, vestes limpas. Então, quando eu sonhei com a minha casa e eu sabia que a casa era minha, para vocês terem uma ideia, a casa estava toda fechada. Era uma casa na década de 70, porque eu tenho 40 anos. Só que a casa que eu sonhei com ela era uma casa quadrada, e o quadrado na Bíblia significa correteza, perfeição, esquadrinhamento. A minha casa, ela era uma casa nessa década de 70. Eu choro porque eu fico emocionada, porque eu vejo hoje o fechado quebra-cabeça. E eu estava sentada na varanda da minha casa com 2 chaves na mão e a casa fechada. Eu tive um pouquinho de fome, aí eu tive que ir no banheiro, no sonho. Eu não sei se é porque eu fui deitar de barriga com água também, eu queria ir no banheiro fazer pipi. Não sei, pode entrar também, pode captar.
Só que no sonho que eu tive, eu entrei pro lado do banheiro e a porta estava fechada. É como se eu... Sabe quando tem gente que limpa a casa assim? Limpa o quarto, fecha a porta. Aí limpa o outro quarto, fecha a porta. Limpa o banheiro, fecha a porta. E vai fechando as portas tudo até a casa tá toda bem organizada e bela, conservada. Era isso. E no sonho, então, eu entro no banheiro. E aí eu só olhei pro sabonete líquido que estava assim. Eu vi o banheiro... E aí saí do banheiro, na hora que eu saí do banheiro tinha de cara uma porta fechada que eu sabia que era o quarto. E no sonho que eu tive com a minha casa, que eu sabia que era minha, eu sabia que o quarto estava arrumado, estava tudo arrumado, meus irmãos, estava tudo em ordem. Mas me veio um pavor tão grande de entrar naquele quarto, que eu sabia no meu sonho que se eu entrasse naquela porta algo ruim me aconteceria, veio o pavor. Agora eu entendo, meus irmãos, por que no sonho da minha casa eu não podia entrar no meu quarto da minha casa? Porque eu ia voltar ao vômito, eu estaria voltando a dormir, eu ia entrar nas trevas de que hoje muitos estão. Então você sonhar que a casa é sua e você está no quarto, se você vê o quarto todo arrumadinho, as camas arrumadinhas, tudo iluminado, é porque você então já não está dormindo. Então Deus não tem por que mostrar para você o quarto da sua casa. Mas se Ele mostra, você vai ver Ele arrumado. Se você ainda vê ele desarrumado, é porque tem alguma coisa ainda que não bate na sua vida espiritual. Mas eu vi o banheiro, mas o banheiro estava numa condição que eu tinha terminado de tomar meu banho, tinha limpo. Você já viu esse povo que toma banho e deixa o banheiro arrumadinho? Foi o caso no meu sonho. E eu fui para a cozinha, eu queria comer um pedacinho de pão e carne no sonho. Só que ali eu estava com fome, aí eu lembro que eu consegui... Não foi pão e carne, eu vi carne na geladeira. Só que eu queria comer pão, parece que eu peguei um pedaço de pão e bebi um pouquinho d'água. E uma voz no meu sonho falou comigo, arruma tudo e sai para fora. Desculpa o pleonasmo, mas é isso que a voz falou, sai para fora. Você não pode ficar aqui dentro, não tem mais tempo. E aí, meus irmãos, no sonho eu fechei a porta com pão na mão e a água do lado. Uma garrafinha de meio litro ficou sentada, ficou assim do lado. E aí, quando eu termino o meu sonho, eu abro a mão, tinha 2 chaves. E na hora eu entendi, quando eu levantei de manhã naquele dia, que aquelas 2 chaves eram meus 2 filhos. Porque eu, como mãe, eu sou cabeça dos meus filhos, é eu que ensino as coisas para ele, eu que educo meus filhos, eu que indico meus filhos o caminho da palavra. Então a vida deles foi entregue para mim, na minha mão, através de Deus. Vocês estão vendo a diferença dos sonhos? E a casa era quadrada, só que estava ficando escuro no sonho. E eu estava esperando um carro virar a esquina, era um carro. Ele estava para virar a esquina e me buscar. Tem tantos anos que eu sonhei isso, mas era o arrebatamento e era Deus mostrando para mim que a minha vida estava em ordem. Mas eu não podia entrar na casa mais. Eu não podia querer inventar moda dentro da casa, porque eu não tinha tempo. E eu só estava com vontade de comer alguma coisa, por quê? Porque enquanto a igreja de Cristo está na terra, ela precisa se alimentar das coisas de Deus, que é a palavra. E a água, que é a água que Cristo nos deu, a água da vida. Tá dando para vocês entenderem? A carne ficou na geladeira, eu não queria comer. Eu sempre gostei de carne, então no sonho, meu biológico apontou para a carne. Mas eu vi que não tinha tempo de eu comer a carne, e a carne ficou na geladeira. Por quê? Porque eu morri para o mundo. A minha carne hoje não vale mais, o que vale é o pão e a água, porque o pão é o corpo de Cristo. E a água é a água que Cristo nos dá, é a água da vida. Tá dando para vocês entenderem que tudo em um sonho tem um motivo? Então, meus irmãos, voltando para o sonho que eu tive antes de ontem, ou 2 dias atrás, mas não interessa, foi essa semana, eu saía daquele quarto tênebre para entrar para uma outra casa. Mas eu não entrava na casa do tudo. Eu sempre estou naquela porta da casa, naquele espaço, você já viu, entre a cozinha e a sala, mas eu não via a cozinha, eu via da sala para os quartos. Eu sempre vejo sala, quarto. E a casa era um pouco menor, e eu via aqueles quartos escuros ainda, mas não vi muito bem também não. Eu só sabia que a outra casa era mais ou menos igual, mas a casa maior, e aqui eu vou dizer uma frase para ficar na cabeça dos irmãos, a casa mais grande, ela estava mais escurecida, mais em trevas do que a outra casa, que era um pouco menor. E acabou o sonho. Eu estava para entrar na outra casa, eu sei que eu tinha o que fazer na outra casa, porque eu estava indo para lá, mas sempre como hóspede. Então, por que eu era hóspede? Porque não era a casa minha, não era a minha vida. Era Deus mostrando para mim a vida de outras pessoas. E por que eu estou dentro da casa e sou hóspede? Porque são pessoas próximas a mim.
São familiares, são entes queridos, são pessoas ligadas, são talvez aquele amigo muito íntimo, pessoas da minha raça, da minha família, do meu sangue, da minha geração, sei lá que palavra eu posso usar. Geração, né? Geração italiana. Enfim, e eu estava para entrar na outra casa, mas eu sabia no sonho que eu não ia entrar totalmente dentro do quarto, eu só sabia que eu ia virar de um lado e eu já visualizava o outro quarto, mas eu também já estou para ir embora. Agora eu vou contar para vocês, eu já mostrei vários significados desses sonhos, né? E é isso mesmo, eu não tenho dúvida, tá bom? Por que eu comecei lendo esses textos aqui para os irmãos? Casa, edifício, templo de Deus e toda essa coisa perecível, bendito aquele que constrói sua casa sobre a rocha, casa da ligação. Para provar para vocês que casa, biblicamente, significa uma vida humana. Uma vida humana. Então, provavelmente, se você sonha com casas longe de você, você não entra nessa casa, mas você vê a casa, você está vendo a vida de alguém específico ou você está vendo um todo. Se você então sonha que você está vendo uma cidade inteira e casas e casas e casas, você está vendo vidas e vidas e vidas. Mas Deus não tem muito interesse em mostrar para nós casas e casas e casas, você em cima de uma montanha vendo casas, uma cidade inteira. Porque aí já é o juízo vindouro, né? Ou a bênção ou a maldição, sei lá o que vem. Normalmente Deus tem mostrado o juízo porque nós estamos para entrar na tribulação. Mas Deus está mais interessado que nós trabalhemos dentro dos mais próximos, verso a nossa família. Agora eu vou contar o que está acontecendo aqui, vocês vão entender por que eu estou falando tanto e vocês vão entender por que eu vou explicar ainda mais. Porque provavelmente Deus ele tem uma mensagem, porque se ele me dá esses sonhos e me dá esse entendimento, esse discernimento, é uma informação valiosa, inclusive para você, porque não é só a Ana Paula que tem família, ou famílias. Porque quando você casa, você passa a ter duas famílias. Antes de você casar, você tem sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, tios, avós. Mas quando você casa, você tem a família do seu marido como sua família. Meu sogro, eu chamo ele de papá, porque aqui no sul da Itália se usa assim, mas é como se ele pegasse essa parte de um pai, porque eu tornei esposa do meu marido, nós dois somos uma só carne, então a ideia é que a minha sogra é minha mama e meu sogro é meu papá. Então existe o vínculo, mas não a ligação íntima, mas um vínculo existe. Então existe uma legalidade espiritual. Eu passo a fazer parte de uma outra família, eu passo a ser acolhida como filha para uma sogra, para um sogro, como uma irmã para uma cunhada, para um cunhado. A gente aqui não está falando de qualquer Zé Botas, né? Que você passa na rua, alguém te põe dentro da sua casa, um desconhecido. Não é mais isso. Você está dentro, você é acolhido na família. Então você passa a ter duas famílias. Eu estava vendo a primeira casa maior, porque eu estou todos esses anos sonhando com essa casa. Hoje eu entendo que é Deus mostrando para mim a família do meu esposo, a minha sogra, o meu sogro, meus cunhados, são 4 aqui na Itália. Os filhos dos meus cunhados, não tanto, porque a única vez que Deus me mostrou criança foi pelos filhos da minha cunhada que mora aqui. Nunca mais Deus mostrou nada de outras crianças, então fica na incógnita, né? Provavelmente estão na idade da inocência, talvez não é competência minha, mas os pais, os cunhados, até a família próxima de meus cunhados, quer dizer, a mãe da minha cunhada, a mãe do meu cunhado, o irmão, tem sempre aquela periferia. E é por isso que a gente vê 2, 3 quartos, um quarto de um lado, 3, 4 camas, porque todos eles estão dormindo, estão nas trevas. A Bíblia, eles não estão em treva total porque o sonho mostra a sombra do quarto. Mas dá medo. Por que eu tenho medo de entrar nesse quarto? Porque eles estão com a vida na mão do diabo hoje. Porque a Bíblia diz ou é de Deus ou não é de Deus. Ninguém pode ter 2 senhores. Se o Senhor da Ana Paula de Souza hoje é Jesus Cristo, é porque a Ana Paula foi lavada, remida e salvada por ele. Então a minha vida foi comprada pelo sangue dele. Agora, a vida de quem não foi comprada pelo sangue de Jesus e de quem é? Quem é o pai da mentira? Quem é que está gestindo aí as trevas? O diabo.
Então são filhos do diabo, estão em trevas, estão em escuridão, estão dormindo, estão embriagados, estão com a vida toda desarrumada de cabeça para baixo. Então por que a gente tem medo de entrar nesse quarto ou nessa casa? Porque a gente sabe que os demônios que influenciam a vida dessa pessoa podem vir em cima de nós. Porque se eu entro no quarto no sonho, é como se eu estivesse voltando ao vômito. Eu estou entrando no mundo dos ímpios, eu estou sentando com os ímpios, eu estou comendo com os ímpios, eu estou me prostituindo com os ímpios. E o que o diabo fala? Ele sai de uma casa porque ele é expulso, ou da periferia da casa, porque existe dois tipos de situação humana. Todos nós um dia estivemos em uma dessas duas situações. E isso eu falo assim com a maior certeza. Qualquer um que está aqui me ouvindo ou teve nenhuma situação ou em outra. Ou você teve a sua vida oprimida pelos demônios. Quer dizer, eles ficam na periferia, eles não entram dentro do teu corpo. Você não é possuído. Então você não sofre de possessão demoníaca. Quer dizer, ele não entra em você. Mas ele fica no arredor, na periferia, em torno de você. Ou você foi possuído do tudo e foi possesso de demônio, alguém expulsou os demônios de você. Então, ou eu ou você estivemos em uma dessas duas categorias quando não estávamos debaixo da luz de Cristo. Eu, Ana Paula, eu estive com opressão demoníaca a minha vida inteira. Antes de ser salva, Satanás, ele rodeava como um ladrão procurando uma brecha que poder entrar. Tá dando para vocês entenderem o que eu quero dizer? Mas tem pessoas que tiveram a vida possuída de demônios. A casa foi limpa, o espírito saiu, passeou, aí voltou para ver como está a casa. Por quê? Porque ele vem sempre, o diabo ele está monitorando todo mundo. Quem é de Cristo e quem não é de Cristo é 100%, 24 horas por dia, monitorado pelos demônios. E aí o que acontece? Se ele vem e encontra a casa vazia, quer dizer, você não tem o Espírito Santo habitando em você, ele entra e traz consigo mais 7. E o estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que o anterior. Então, meus irmãos, por que eu não consigo entrar nos quartos? Por que nos sonhos eu não entro? Eu não consigo entrar. Eu tenho um medo tão grande, pelo medo eu não consigo entrar, mas eu consigo ficar olhando. Sempre com aquele medo. É como se tivesse uma linha que dissesse para mim, se você não pode ultrapassar essa linha, mas você pode ver o que está acontecendo. Por quê? Porque eu vivo no meio dessa família e eu vejo os erros, os pecados, a falta de Cristo, eu vejo tudo. É onde a alma fica atribulada, como era o caso de Ló dentro de Sodoma e Gomorra. Só que agora nesse sonho eu saio dessa casa, eu estou para sair, porque o sonho ainda não me mostrou na outra, mas eu saio dessa casa e entro numa outra, que é mais ou menos igual à primeira, só que um pouco menor. Por que é um pouco menor? Porque Deus me abençoou. Agora é dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro eu vou estar viajando para o Brasil. Depois de 9 anos, Deus está me dando a bênção de ir para o Brasil, meus irmãos. E quando eu chegar no Brasil, eu vou encontrar minha mãe ainda perdida, meu cunhado, esposo de minha irmã ainda perdido e minhas 2 tias perdidas. Pessoas mais próximas de mim são 4. Aqui na Itália tem minha sogra, meu sogro, minha cunhada, o marido dela, meu cunhado e a esposa, são 6. Mais os pequenos arredores que estão mais próximos, mas principalmente tem a tia do lado que entra, que está sempre aqui, são 7. Quando eu chegar no Brasil são 4. Tia Anice, Elvésio, minha mãe, tia Taque. São 4. Por isso a casa é um pouco menor. Tem 3 amigas também que eu vou visitar, uma prima torta. Então, assim, é uma casa um pouco menor. Eu não vi bem o quarto ainda, não foi me mostrado, mas no sonho eu sei que a casa está mais ou menos igual a de cá. Porque daqui da Itália eu sei que eles ainda não estão com a vida debaixo do sangue de Cristo como tem que estar. Então, eles ainda estão dormindo. Como, em que condições, não sei. Mas eu sei que no sonho eu estou sempre para partir. Você já viu quando você viaja? Eu sonho muito com isso. Eu viajo, eu estou num hotel. Eu não consigo nunca dormir naquele hotel. Mas eu sei que eu tenho que partir logo em seguida. Eu estou tentando terminar de juntar alguma coisa. Mas eu não sei nem o que, porque eu não tenho o que juntar. É sempre essa sensação de ânsia que vem até no sonho.
E é mais ou menos isso. E eu vou no Brasil agora, meus irmãos. Dia 18 eu estou embarcando aqui de Roma para Belo Horizonte. Eu vou chegar no Brasil dia 19 de dezembro de 2018. 2h45 da tarde no aeroporto de Confins. Eu vou chegar ali. E ali então eu vou ter contato com a minha outra família. E eu vou ficar no Brasil até o dia 22 de janeiro de 2019. E aqui tem toda uma outra história que já está acontecendo, mas é uma outra história. Mas agora eu entendo que esses quartos, essas casas, simbolizam as minhas duas famílias. Por que eu estou saindo de uma casa e indo para outra? Porque eu estou saindo da Itália e indo para o Brasil. Mas eu estou saindo da Itália para entrar na casa do Brasil sempre com a sensação que eu não vou ficar ali dentro. A mesma sensação que eu tenho no quarto da Itália, eu tenho no quarto do Brasil. Quer dizer, é um lugar de trânsito. Eu, nesses sonhos, eu estou sempre transitando. No quarto de Quá, eu sei que eu vou deixar ele assim. Porque no sonho eu saí dele e ele ainda estava todo desarrumado, entenebrecido do mesmo jeito. Não mudou nada. E eu saí da casa para ir para outra. Não saí correndo, saí normal. Porque eu vou fazer uma viagem normal. A ideia é passar o final de ano no Brasil. Depois de 9 anos eu vou estar aí. Então, meus irmãos, só que eu estou chegando na outra casa e não vi ainda. Eu sei que tem um quarto, mas eu não vi o quarto. Porque eu ainda não vi com os meus olhos a que ponto que está a família minha. Eu sei que eles ainda não estão salvos. Então é por isso que eu sei que de uma casa para outra o ambiente é mais ou menos igual. Mas eu não vi o sonho, eu não vi bem o quarto, eu imaginei o quarto. Eu terminei o sonho virando e pondo o pé já na outra casa, mas não vi o ambiente interno da outra casa. Porque ainda é uma incógnita. Não está definido o que vai acontecer no tempo em que eu estiver na segunda casa. Tá dando para vocês entenderem? Mas eu sei, convicta no sonho, que eu estou em trânsito. Então, meus irmãos, a mensagem que eu quis passar para vocês hoje é essa. A mensagem que eu quis passar para vocês hoje é essa. E eu vou concluir por que eu não vi a outra casa e por que eu tenho a sensação que eu estou em trânsito. Porque isso tudo que eu estou contando aqui pode servir para vocês e talvez vai até confirmar alguma coisa que alguém tem recebido também. Que seja para confirmar na vida de vocês. Eu peço em nome de Jesus isso. Há 9 anos atrás eu fui ao Brasil. Eu nunca contei isso aqui na internet porque eu nunca quis que chegasse até a minha irmã. Porque eu nunca tive coragem de contar para ela. E eu só estou contando isso aqui agora porque a minha irmã, eu contei para ela que eu estou indo ao Brasil agora dia 19. Acabou que veio fora o assunto. Ela tem sofrido muito, minha irmã tem tido uma vida muito complicada, muito problema, muito trabalho, muita opressão, muito estresse. E agora faltam 27 dias, eu acho, né, para estar aí no Brasil. Faltava 33 dias e veio fora a história e minha irmã está desconfiando, gira. Como que uma voz fala para mim assim, mas ela tem tanta tristeza, tanto problema, tanto estresse, você vai privar ela dessa alegria? Porque só o fato de eu contar para ela que eu estou indo para o país, nos próximos dias ela vai estar entusiasmada, ela vai estar feliz. Poxa, daqui a pouco eu vou ver minha irmã, eu vou ver meus sobrinhos, eu vou ver meu cunhado, nós vamos ficar juntos, nós vamos passar o Natal junto. Não é mais um Natal que eu estou sozinha, você está entendendo? Isso para ela é um prato cheio, glória a Deus por isso, né? Então o que acontece? Eu contei para ela, então agora eu posso falar isso tudo no YouTube. É por isso que eu estava dizendo, Deus me deu uma alegria, mas eu ainda não posso contar e talvez o canal não vai voltar para o ar. Agora eu vou contar por quê. Não é porque eu não quero. Agora eu vou contar por que talvez o canal não volta ano que vem. Se voltar, glória a Deus. Mas eu estou só colocando aqui na mesa o que eu tenho recebido nesses anos. 9 anos atrás, acho que foi dia 10 de janeiro de 2010, foi um negócio assim, eu sei que foi janeiro de 2010, eu vim embora. Quando eu cheguei no Brasil, foi aquela alegria. Durante os dias, acho que foram uns 30 e poucos dias que eu fiquei lá, eu sempre tive aquela sensação, já triste, sabendo que eu tinha que voltar para a Itália. Eu sempre tive essa sensação, sabe, que você vai com aquele aperto? Porque aqui na Itália, meus irmãos, não é que meu marido trabalha e a gente tem dinheiro e todo ano, ou um ano sim, um ano não, eu posso planejar de ver minha família e eu ajudo a minha família com dinheiro daqui. Quer dizer, existe uma sinergia, né, uma participação do meu lado para cá. E quando eu venho para cá, o único contato que eles têm comigo, a única ligação que eles têm comigo é pela internet.
É como se eu não existisse, é como se eu tivesse morta para minha família, porque eu não participo de aniversário, não participo de fim de ano, eu não tenho uma participação ativa, física na vida deles, eu não posso mandar presente para sobrinho, eu fico limitada aqui só ao telefone, à internet, a saber o bem e o mal que está acontecendo lá, mais do que isso, minha mãe doente, minha irmã com ela para cima e para baixo. Então eu cheguei ali já com o coração apertado, eu falei, meu Deus, vai acabar. Então cada dia que passava, naquele ano de 2010 e 2009, que eu tive ali de dezembro para janeiro, cada dia que passava, meu coração estava apertado, era triste, porque poxa, eu vou vir, depois que sabe quando eu vou voltar. Mas a gente passou aqueles dias ali, passeou, brincou, estava chovendo sempre, mas foi uma bênção do mesmo jeito, depois um solzinho se abriu e tal. Quando chegou os dias de vir embora, foi apertando meu coração, uma angústia natural, porque quem está fora do Brasil e não pode ter contato com a família materna, sabe como é triste, né? A não ser que você tenha uma família muito ruim, complicada, que você quer estar longe dela, mas normalmente não é o meu caso. Tem a minha irmã, que eu amo muito, tem a minha mãe, tem meu cunhado, tem essa tia minha, que é como se fosse uma irmã, e tem aqueles 4 gatos que a gente ainda considera também. Então, assim, é um lugar que você quer estar. Eu queria sempre estar com a minha família do Brasil no Natal, no aniversário, do que estar aqui, né? Ou pelo menos fazer uma intercalada, né? Um ano lá, um ano aqui. Então, o que acontece? Chega o dia da partida, eu estou subindo a escada rolante, minha mãe e minha irmã foram conosco no aeroporto nos levar, e aí tem a hora que você tem que entrar para essa linha de embarque. Eu não sei aqui se todo mundo que está me ouvindo já viajou de avião, mas é a coisa pior que tem é viajar de avião. Por quê? Porque você tem que entrar na sala de embarque. Quando você entra na sala de embarque, o contato é totalmente cortado. Quem despede de você, despede de fora. Então você entra para a sala de embarque, você mal apenas consegue ver a pessoa de lá ou até não vê mais, porque dependendo de onde a pessoa tem que ir, ela se separa. Então, assim, quando você passa naquela barreira da chamada sala de embarque, existe um desligamento. Literalmente, existe o chamado desligamento. Você não pode mais voltar atrás, você não pode sair, tá ali, eu vou esperar com a minha mãe, com o meu namorado, com o meu marido. Não. Existe um destaque muito, muito, muito repentino. Acabou, entendeu? Então, eu tinha que subir uma escada rolante. Para quem conhece o aeroporto de Confins sabe, quando você tem que embarcar para qualquer lugar que seja, você passa por essa salinha, por esse espaço, e aí você entra, sobe uma escada rolante que vai de um andar para o outro. Então, no andar de cima, a sala de embarque, e ali não vê mais nada, acabou, você perdeu o contato visual com as pessoas. Eu fui subindo, nós estamos falando 9 anos atrás, eu fui subindo essa escada, que é uma escadinha bem pequenininha, e chorando, de boca aberta, chorava. E minha mãe e minha irmã lá embaixo, né, porque você vai subindo, eles vão ficando lá embaixo, meus irmãos, as duas. E elas não choravam, para não fazer eu ver que elas também estavam arrebentando por dentro, mas eu sei que elas estavam segurando para não chorar, mas não choraram. E eu chorava tanto que eu tive que pegar... O meu menino estava no braço do meu esposo, na parte atrás de mim, na escada rolante, ou na frente, eu não lembro. Isso eu já não lembro mais. Mas eu lembro que eu chorava. Todo mundo olhando para mim. E eu chorava, eu não queria saber de nada. Eu só chorava, gritava de tristeza. Meus irmãos, eu estava sentindo meu coração ser dilacerado naquela separação. E ali, naquela situação, quando chega na altura da metade da escada rolante, na altura da metade, eu não sei se um pouco antes ou um pouco depois, mas foi bem na metade, posso dizer, naquele pedaço, eu já chorava igual uma doida. Uma voz fala dentro do meu peito, é a última vez. Meus irmãos, eu ouvi aquela voz como vocês estão ouvindo a minha. É a última vez. Pra que eu ouvi aquilo? Aí que eu passei a chorar mais ainda. Aí que eu entrei em desespero e eu fiquei calada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô ouvindo? É a última vez que eu venho no Brasil. Eu não vou mais vir aqui ver a minha mãe, ver a minha irmã, ver a minha terra. E meus irmãos, foi uma angústia, mamamia. Para parar de chorar demorou, viu? Eu devo ter chorado uns 40 minutos sem parar. E chorei, vim embora.
Vim embora e aquela voz ficou, meus irmãos. Porque não é só ouvir. Quando você escuta certas vozes, você só não ouve aquilo, mas aquele negócio fica imprimido no teu coração, como uma tatuagem. Você olha e você vê aquilo ali, você tá ali. A voz, ela fica. Ela registra, e ela tá ali. É uma marca. Você tá entendendo? Vem pro Brasil, vem pra Itália. Vem pra Itália e começa. No primeiro ano, aquela tristeza. No segundo ano, 2012, 2 anos depois, durante aqueles 2 anos, foi uma tristeza, depressão mesmo. Eu chorava muito. Eu chorava porque eu queria, poxa, aí chega já 2011 eu sabia que eu não ia, porque eu fui no ano anterior, não podia ir no Brasil. 2012 a mesma história. E o tempo passando, veio angústia no meu peito, até que em 2012... foi quando aconteceu aquele episódio de eu varrendo a casa, vou ver a Bíblia no guarda-roupa, e eu falo, poxa, essa Bíblia aqui, pegando poeira, eu não tenho tempo nem para ler. Aí a voz fala de novo, engraçado, para ver televisão, aí falou até o nome do programa que eu assistia, e julgar Fazendinha, você tem tempo, mas para ler a Bíblia, não. Aí fiquei com vergonha, na segunda-feira eu comecei a ler todo dia 10 minutos com cronômetro. E foi de 2012 até agora que eu comecei a ter consolo, porque a palavra começou a alimentar a minha alma que estava abatida, estava afligida, estava triste. Eu estava em trevas, de certo modo. E foi aonde eu comecei a achar força para ficar de pé, meus irmãos. De 2012 até agora, veio a mensagem do arrebatamento e nunca mais eu pensei em mais nada, só em arrebatamento. Todo dia eu só penso no arrebatamento. Para quem está aqui seguindo o canal sabe. É uma testemunha melhor do que o tempo que está aí o canal no ar, os vídeos, os estudos, melhor do que isso não pode provar. E quem me conhece de modo mais próximo sabe do que eu estou dizendo. Enfim... E os anos passando, passou 3 anos que eu não fui no Brasil. No 4º ano, mais ou menos, meu marido, nós vamos no Brasil agora, no Natal, não sei o que, empolguei. Mamma mia, como eu empolguei, como eu fiquei feliz. Eu tava no 7º céu, e show daqui, show dali, ai, 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 ui, ui, ui. Meu marido, não, nós vamos. E ele trabalhando e o dinheiro entrando, o carro quebra. Quebrou o carro, prejuízo de 2.500 euros para arrumar o carro. Era praticamente o valor dos bilhetes para a gente ir no Brasil. E fora isso, chegou uma taxa para o meu marido pagar. Não sei se foi de 3.000 euros ou 4. Foi um negócio absurdo. Foi um soco na boca do estômago. E eu sei que naquela brincadeira ali, numa coisa de 2, 3 meses, todo o projeto do Brasil foi por água abaixo. Porque ele tirou dinheiro. Eu lembro que ele pagou uma taxa, né? E a sensação que eu tive foi assim, jogando dinheiro no lixo, porque é um dinheiro que você não vê. Você que paga imposto, você sabe o que eu estou dizendo. Você que é empresário, profissional liberal, você tem que pagar uma taxa por venda, você sabe o que é isso. E o carro quebra. O carro quebrou, meus irmãos. Quebrou o negócio do motor e foi um valor absurdo. Não vamos para o Brasil mais. Aí foi um balde de água fria, uma tristeza. Aí meu marido começa a odisseia do Brasil. Ano que vem nós vamos. E todo ano vinha com essa conversa. Até que lá pro ano de 2015, mais ou menos, 2016, 2000, nós vamos daqui, nós vamos dali. Resumindo a história, sempre que ele dizia que a gente ia pro Brasil, acontecia alguma coisa que 2, 3 mil euros eu tinha que tirar de uma vez só para cobrir alguma coisa. Até que chega mais ou menos 2016... ele continua com essa conversa do Brasil, já tinha jogado uns 2, 3 baldes de água fria na minha cabeça, porque foi seguido dos anos dali para frente, todo ano, acontecia algo que 3, 4 mil euros eu tinha que pagar não sei o quê. Foi eu perdi a esperança. Nessa meia coisa, minha irmã veio aqui 1 ano, minha mãe veio umas 2 vezes, minha tia veio 3, enfim. É como se Deus, tipo assim, eu não fiquei destacada delas 9 anos de uma vez só. Conheci a minha sobrinha, então teve algum consolo no meio disso tudo. Mas quando chega mais ou menos 2016, meu marido fala, nós vamos no Brasil agora na Páscoa, que não sei o que. Eu falei, peraí, basta. Você não fala mais comigo que nós vamos para o Brasil. Você só vai falar para mim que nós vamos no Brasil quando a passagem estiver comprada e pagada. Que não tem jeito da gente não ir, porque a gente então vai ter prejuízo. Aí nesse dia que você me mostrar que está comprada e está pagada, aí nós vamos no Brasil. Aí você pode me dizer. Fora isso, não fala mais nem de Brasil comigo. Eu não quero nem ouvir meus filhos nesse meio tempo. Mamãe, quando que a gente vai? Quando que a gente vai? Quando que a gente vai? E eu já estava tão sem esperança, porque a voz falou para mim, a última vez.
A voz falou para mim. E os anos se passando e nada de Brasil. Junta 2 mais 2 deu 4, meus irmãos. Não é que eu tive muito problema para entender que aquilo ali realmente os anos estavam se alongando, o tempo estava se passando e estava simplesmente para mim, na minha cabeça naquele período, somente confirmando que realmente não vai dar tempo. E eu associei isso ao arrebatamento, que eu falei, poxa, não é possível que eu vou passar 20, 30, 40 anos nessa Itália sem poder voltar no Brasil. Nós não estamos perrengados a esse nível. Tem que ter um outro motivo para impedir que eu vá no país. Vocês estão entendendo? Então dei assim, esse intimato pro meu marido, não fala mais, e aí foi 2017, né, que ele não tocou no assunto, eu não quis, e assim, sempre indiferente mesmo, sempre decepcionado, disse que o Brasil, não quero ouvir falar de Brasil, eu perdi as esperanças, só que eu não contei para ninguém, ou contei para poucas pessoas, mas assim, minha irmã nunca ouviu essa história, meu marido nunca ouviu essa história. Mas eu estava convicta. E assim, com o passar dos anos, os acontecimentos, a gente vai ligando. Então tá aí, por isso que eu não vou no Brasil. O arrebatamento tá às portas, o arrebatamento tá às portas, o arrebatamento, os sinais estão aumentando, as coisas estão piorando, não sei o que daqui, não sei o que dali. Quando foi agosto de 2018 agora, não sei o que acontece aqui, meu marido sentado no sofá e acho que um dos meus meninos falou, mamãe, quando que a gente vai no Brasil? Não sei nem por que ele tocou nesse assunto, mas meus meninos começaram a ficar com esse troço de querer ir no Brasil mais do que eu. E eu sempre jogando, né, água fria. E eu comentei com um deles, eu falei assim, Brasil, deixa pra lá o Brasil, você não tem que pensar no Brasil. Eu falei assim mesmo, quase que revoltada, meus irmãos, porque é sempre um lado humano que fala também. E eu falei para eles, vocês não tem que pensar no Brasil. Vocês não tem que ter essa conversa de Brasil. Inclusive, uma vez meu marido até me xingou. A gente tem que ser positivo, não pode pensar. Eu falei, por quê? Toda vez dá para trás. Brasil não é aqui do lado que você gasta 300 euros e tá lá. Basta. Eu não vou no Brasil para ver Rio de Janeiro, que é o sonho do meu marido conhecer esse Rio de Janeiro. Tem que ir lá de todo jeito. Eu tô morrendo de medo de ir nessa cidade. Estou morrendo de medo porque é uma cidade que eu não conheço, poderia ser qualquer cidade brasileira que eu não conheço, um certo, né, receio a gente tem, mas eu só escuto dizer que Rio de Janeiro é perigoso. Imagina eu e ele, 2 meninos nessa cidade, sozinhos, sem conhecer ninguém, vamos ter que nos arranjar a modo nosso, imagina o medo que eu tenho. Mas Deus está no controle, se a gente estiver aqui nessa cidade, o Senhor vai guiar tudo, né? Amém. E eu dizia para ele, para mim Brasil é estar com minha mãe, é estar com minha irmã, é estar com minha família. Não me interessa o resto do país, me interessa estar na casa minha casa materna. Então ali acho que ele entendeu um pouco, né, a diferença, porque ele, se ele quiser ver a mãe, basta descer 3 andares de escada que ele vê a mãe todo dia, eu não. Aí, meus irmãos, passa uns 10, 15 minutos, e eu assim, zigue-zagueando pela casa de um lado pro outro, fazendo minhas coisinhas, ele lá sentado, aí passa, já era noite já. Aí ele fala para mim assim, bom, comprei o bilhete para ir pro Brasil. Meus meninos estavam já lá dentro brincando nessa altura do campeonato, tava só ele na sala. Ou eu já tinha posto os meninos para dormir, eu não sei, eu sei que meus meninos não estavam na sala, e ele falou isso, comprei o bilhete para ir pro Brasil. Aí eu falei para ele, como assim comprou o bilhete? Comprei, tá comprado. Aí me mostrou, virou a tela do computador, comprou com a carta de crédito dele, que ele conseguiu, segundo ele, até não conseguiu parcelar, a ideia era parcelar, ele até trocou de cartão de crédito para parcelar, porque aqui na Europa você não consegue muito parcelar nada, tem que comprar sempre muito tudo à vista. Aí ele teve que pagar com a outra, né, que ele tem, que não podia pagar à vista, ele falou, vamos ver se aceita, né, o limite, se consegue passar e não sei o que, a gente vai saber nos próximos dias. Mas eu já fiquei meio torta assim, olhei, mas ainda assim, meus irmãos, cética, com o pé atrás, só dei aquele sorriso pra ele não ficar sem graça. No dia seguinte de manhã, né, acho que ele foi num domingo, sei lá, eu sei que no dia seguinte de manhã a gente levanta cedo, estamos aqui na mesa, era umas 7h30 da manhã, aí ele solta, tem que ver a moça, aquele e-mail chegou, porque ele comprou pela internet, ia chegar a resposta da aprovação ou não pelo e-mail. Aí ele falou assim, tem que ver se o e-mail chegou, né? Aí eu ainda olhei pro relógio e falei, tá cedo, ainda é 7h pouca da manhã, você acha que eles já te responderam? Tem que esperar lá para meio-dia, para dar tempo do departamento financeiro entrar, trabalhar, ver e tal. Aí ele, não custa nada, vamos ligar aqui para dar uma olhadinha. Entrou, né, no e-mail dele, até pelo telefone mesmo, aí tava lá, American Express, chegou. Aí ele, aqui, amor, chegou. Eu falei, peraí. Aí ele bateu lá em cima do link, abriu o e-mail. Podia ser um não, né? Não foi aceita a sua compra e tal, mas pela minha surpresa estava escrito, a sua compra foi aprovada.
E aí já veio todas as coisas que eles tinham que mandar, os detalhes da viagem, tudo. Aí ele mostrou pra mim aqui, ó. Pegou o telefone, aqui, ó. Nós vamos. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, e agora? E eu só pensava na voz que eu ouvi. Meus irmãos, eu rebati até o último momento. Tem irmãos que me conhecem aqui pela internet, eles sabem, eu falei, gente, mas a escada, alguma coisa vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, eu não volto mais no Brasil, é impossível. A voz falou e eu sei que é a voz de Deus, Deus falou comigo. Aí, meus irmãos, e cética, sempre fazendo sorriso para ele achar que eu tô feliz, mas sempre com o pé atrás, porque eu sei, eu vou pro céu, não tem jeito, essa viagem vai dar errado. Meus irmãos, é um belo dia, isso foi mês passado, retrasado, tem máximo 60 dias que eu passei por essa situação. Eu fui tomar meu banho. Tô ali tomando meu banho e tal, e lá tomando banho e tal. De repente, vem na minha cabeça do nada. Vai ser a última vez. Mas você estava subindo a escada rolante. Você estava indo embora do Brasil, vindo para a Itália. E parou ali. Vai ser a última vez, só que você estava subindo a escada rolante, indo para a Itália. Ficou essa coisa na minha cabeça. Aí eu comecei, meus irmãos, a pensar. Dali o cérebro ligou de novo e começou, né? Peraí, eu estava subindo a escada rolante, eu estava indo para a Itália. Peraí, essa voz poderia falar comigo quando eu estava chegando no Brasil. Ah, bom, Deus não ia me dar uma notícia tão triste, porque eu ia ficar aqueles dias tudo chorando lá, não ia valer a pena, por isso. Peraí, mas eu estava vindo para a Itália. E ficou aquele troço na minha cabeça. Você estava vindo para a Itália, você estava voltando para a Itália. E foi a última vez, liga, que você estava chorando, você estava deixando sua mãe, você estava deixando a sua irmã, você estava deixando elas para trás e vai ser a última vez. Meus irmãos, eu simplesmente concluí que só pode ser, porque para bater até então, se aquela voz veio de Deus, porque a gente tem que sempre considerar, essa voz veio de Deus, veio do diabo para me atormentar mais ainda, porque eu já estava sofrendo mesmo, aí o diabo veio para me atormentar e fazer o arrebentado tudo, falou, vai ser a última vez? Mas sinceramente eu não me lembro de ter ouvido voz do diabo desse jeito. Diabo, ele põe as ideias na cabeça da gente, mas eu ouvi essa voz lá no meu peito, de dentro de mim. Então, eu estou endemoniada, porque se saiu de dentro do meu interior, não foi o Espírito Santo que falou, quem foi? Mas se for o diabo, então o Espírito Santo não está em mim, eu não posso ter os dois do mesmo jeito aqui dentro de mim. Essa voz não pode ter saído, a não ser da boca de Deus ou da minha cabeça. Só que na hora eu estava tão desesperada que eu não tinha tempo nem para pensar, eu não pensava, meus irmãos. Eu estava subindo a escada rolante, chorando, sem pensar. Eu só estava sofrendo aquela situação da separação. Então, quando você está chorando desesperado, você não pensa, você chora e chora e chora. A única coisa que você vê é aquele quadro, você está vivendo um presente de angústia. Então, como é que eu ia simplesmente vai ser a última vez? Então uma voz saiu, eu sei que uma voz saiu, e não podia ser de fora, porque veio de dentro, e não é uma voz desconhecida, eu já conheço essa voz. Então batia, peraí, então se aquela voz veio de Deus, será que Deus não está querendo dizer que eu não vá mais voltar ao Brasil, mas quem sabe ele está querendo dizer que eu não vou mais voltar para a Itália? Quer dizer, aquele sofrimento de eu chorar daquele jeito foi a última vez que Deus deixou eu sofrer daquele jeito para separar da minha família? E não vai acontecer de novo? Aí, meus irmãos, tudo passou a bater, tudo passou a encaixar. E com isso volta agora, nesses últimos dias, eu tenho relembrado coisas como, eu só sonho com tsunami no Brasil. Eu tô sempre no Brasil e estou sonhando em vendo tsunami, a tsunami nunca me toca. Aí meu marido inventa ir no Rio de Janeiro, junta tudo. Eu tô só deixando no ar. Sonho com o exército entrando nas cidades e a gente está dentro, tô na minha casa em Belo Horizonte com meu marido em cima da laje. Ou tô ali na cozinha, tô vendo alguma coisa chegando. Naves estranhas que eu vi também, mas eu sabia que é alguma coisa de homens com tecnologia mais avançada, de outras coisas que não são homens, híbridos. Eu tô em Belo Horizonte. Literalmente eu sei que é Belo Horizonte. Eu tô na janela da cozinha que hoje não tem mais. E para terminar, o último sonho que eu tive, o último foi esse da casa, mas o penúltimo que eu tive, e passou muitos meses, eu e meu marido sentados em cima da laje, que hoje já não é mais como é
Era o modo antigo, era só a laje batida no cimento, e eu subia sempre para essa laje, eu cresci naquela laje olhando para o céu. Mas eu subi, que estava eu e meu marido sentado no chão, né, com o bundão no chão mesmo, com os braços apoiados assim atrás, apoiado como você já viu quando você senta e apoia o braço atrás assim, e apoia a perna para frente, você fica como alguém que está tomando sol e olhando para o céu. Foi mais ou menos aquela postura ali. E quando a gente olha para a cabeça, 2 luas. Eu pensava que era o Nibiru, porque era vermelho do lado da lua, não tem 2 luas. Mas o desenho era igual da lua. Você já viu que a lua tem a cratera, aqueles rachadinhos? Eram as 2. Só que uma era branca e a outra era vermelha. A vermelha. Aquele vermelho fogo. E estava uma do lado da outra e estava muito baixinha. Talvez dava para tocar. Estava na cota que voa os aviões, né? No mínimo 900 metros de altura. Era grande. E uma do lado da outra. Só que uma era branca, que brilhava. 3 horas da tarde. Porque o céu estava de um azul maravilhoso. E no sonho eu entendi. Era 3 horas da tarde. Era 3. Esse era o número. E a lua branca e a lua vermelha, uma do lado da outra. Para minha surpresa, semana passada eu descobri que dia 21 de janeiro vai ter um eclipse de lua de sangue. E o Brasil, América Central e América do Norte vão ver esse eclipse melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Vai aparecer total em cima do Brasil, a lua de sangue. Dia 21. A passagem para o retorno para o Brasil minha está marcada dia 22. Um dia depois. Então, meus irmãos, eu estou só contando as experiências. Eu saio de uma casa, vendo aquele quarto bagunçado, para entrar para uma outra casa, que eu sei que tem quarto bagunçado, mas eu não vi. E eu estou em trânsito entre as 2 casas e eu não vou ficar nem nenhuma nem outra. Eu estou sempre esperando para partir. A sensação em tudo que eu tenho, eu estou esperando para partir. Eu estou sentada calmamente com meu esposo em cima da laje da minha casa, admirando a lua vermelha e a lua branca. E a gente estava admirando com um sorriso no rosto, numa paz, numa serenidade. O eclipse agora vai ser dia 21. Pesquisa que vocês vão ver. Eu pensei que tinha acabado as luzes de sangue, para minha surpresa apareceu essa. E a escada rolante. Eu estou subindo 9 anos atrás, a voz fala para mim a última vez. Basta, não falou mais nada. E agora eu entendo. Que debaixo do chuveiro falou, era a última vez que eu pensava, mas a voz fala para mim, você estava subindo a escada rolante. Foi essa a frase que disse, você estava subindo a escada rolante. Eu estava indo embora para a Itália. Era a última vez então que eu subiria aquela escada de novo para voltar para a Itália. Meus irmãos, eu não estou aqui para dizer, olha, o arrebatamento vai ser ano que vem, vai ser em janeiro, vai ser em dezembro. Em dezembro de seguro, pelo que eu entendo, tudo indica que não, pelo que eu recebi. Não vou dizer que o arrebatamento é em janeiro, mas eu estou somente compartilhando experiências que eu tive. Eu, Ana Paula, estou me preparando para estar perfeito. Uma última coisa que eu tenho que contar, que eu tenho que sair aqui agora. Tinha uma vizinha nossa aqui, que é parente com a minha família, do meu marido. A mulher não conversava comigo, a mulher não me cumprimentava. E eu tentei várias vezes, até apelei com ela, mas do mesmo jeito que eu apelei, ficou por isso mesmo, a mulher nunca quis saber. Acontece que do nada, agora mês passado, essa mulher para puxar a conversa comigo. Eu não tenho tempo para contar a história, mas eu sei que eu subi com o carro na minha rua, assustei, ela estava atrás de mim, eu estacionei o carro, ela para, manda eu baixar a janela e começa a puxar conversa comigo de besteira, assim, uma roupa que meu filho ganhou da escola, se foi, se não foi, e conversou comigo assim, numa serenidade, numa simpatia, coisa que eu fiquei de boba. Eu falei, meu Deus, essa mulher conversando comigo daquele dia em diante sempre está me cumprimentando. Do nada a mulher cismou me cumprimentar de novo. Consertou um problema. E outras coisinhas que estavam erradas aqui conosco, que foi parando os problemas. Deus, ele tá limpando. Eu pago Sky. Desde anos a gente tem Sky, a gente tem um contrato com a Sky. Só que meu marido arrumou um negócio também que passava todos os canais e várias coisas, e ele paga 30 euros a cada 3 meses, 10 euros por mês. Só que eu sei que aquilo ali é um gato, que meu marido inventou pagar a mais. A gente nunca viu nada além daquilo que o que paga vale. Se a gente pagasse para a operadora A, B ou C, valia.
Só que, para nossa surpresa, eu comecei a pensar, falei, mas isso não é original, não é legítimo, mas está sendo pago, mas ficava sempre aquele embaraço. E meu marido sempre renovando de 3 em 3 meses. Com esse negócio de ir para o Brasil, o negócio venceu. E eu falo para o meu marido, falar, Pepe, já que a gente vai fazer essa viagem, não tem por que renovar o contrato com esse negócio. Deixa quieto, ano que vem se vê, se for se ver. Tá bom, desligou o negócio. E todos os problemas, a minha sobrinha também arruma confusão comigo. A mãe dela trouxe ela aqui na cozinha 2 semanas atrás, esclareceu tudo, do jeito dela, e uma voz fala, aí minha cunhada, né, justificando a modo dela, sempre cobrindo, dando razão para a filha, falou, porque eu falei que eu não ia pedir desculpa para a menina, a mãe da menina abraçou a menina e falou, olha, a tia Ana não vai pedir desculpa para você, nem você precisa pedir desculpa para a tia Ana, sempre errando, né? E na mesma hora a voz fala para mim, eu dei esse testemunho em vídeos passados, a voz fala para mim assim, tá bom assim. Tá bom assim. Para mim tá bom assim. O importante é que não tem nada embaraçado aqui. A sua vida aqui na Itália está sendo colocada em ordem. Meus irmãos, tudo que estava me tendo como pedra no sapato está sendo retirado assim naturalmente, tudo. Eu tenho uma convicção que nós vamos sair desse país e eu vou deixar aqui para trás tudo resolvido. Eu não vou ter briga com ninguém, eu não vou ter tido rincha com ninguém, eu não tenho nada pendente nesse país, meus irmãos. Tudo está se encaminhando. Então são tantos indícios, são tantos detalhes que eu tenho observado, que eu, Ana Paula, não tenho como não pensar que a probabilidade e a possibilidade que o arrebatamento possa ser no início do ano que vem é muito grande. Então, no mínimo, é o que eu posso dizer para os irmãos, que o arrebatamento, sim, pode acontecer ano que vem. Então, o que eu quero deixar para vocês, depois de tudo que eu já falei, eu estou desligando, que eu tenho que sair para buscar um menino na escola. Prepara a tua vida, arruma a sua casa, deixa em ordem tudo, qualquer pendência, a mais pequenininha das pendências, resolve. Fique preparado, paga quem você tem que pagar, pede perdão, até aquele pequeno desentendimento que você acha que não vale tanto, mas aquele trem parece um arranhãozinho no seu dedo mindinho, que de vira e mexe você bota a mão e dá uma reclamada, resolve. Dá um sorriso, sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo. Sabe, se você tem que arrumar alguma coisa na sua casa, é aquele guarda-roupa que tá dando fastídio para todo mundo olha aquele guarda-roupa, já parece que tá caindo em cima de você, você precisa dar roupa para os outros, desembola tudo, meu irmão e minha irmã. Põe a sua casa em ordem, tudo que você puder fazer diretamente, faça. E mais do que tudo. O telefone tocou, meus irmãos, me perdoem. Então, meus queridos, mais 3 minutinhos que eu posso falar aqui. São essas as coisas que aconteceram e estão acontecendo. E eu vejo assim um quebra-cabeça se montando. Hoje eu entendo o sonho do quarto. Eu entendo assim tão claro. Por todos esses anos eu nunca entendi. Mas agora é como se de uma vez só se descortinasse tantas coisas. E tantas pequenas coisas. Eu estou dizendo que o arrebatamento vai ser agora em janeiro. Louca seria se eu marcasse data. Louca, louca, louca. Mas eu louca seria também se eu desconsiderasse os sinais pessoais que eu tenho vivido. As pequenas coisas que estão acontecendo a todo momento na minha vida. Então, quando eu digo que talvez eu não volte com o canal, é por causa disso. Porque se o arrebatamento acontecer, como é que eu vou estar aqui para registrar vídeo no YouTube? Amém? Só que vai ser uma bênção, que se o arrebatamento acontece agora no ano que vem, você também vai subir. Então o canal não vai te servir mais, porque você vai estar lá com o Deus Todo-Poderoso, vivendo com Ele as bodas. Talvez vai servir para quem ficar. Talvez você vai poder deixar alguma coisa. Prepare a Bíblia, prepare um bilhetinho explicando sobre a marca da besta, o anticristo. A marca da besta tem que ser bem explicada. Olha, vai vir uma situação no planeta Terra em que vão obrigar as pessoas a colocar uma marca. Que marca é essa? Não se sabe. Mas essa marca vai ser obrigada a colocar na fronte ou na mão direita. Quem colocar essa marca vai ser atormentado por 5 meses. Vai vir uma peste no mundo tão grande que as pessoas, só quem tiver essa marca vai sofrer essa peste. E vai pedir para morrer, mas não vai conseguir. E aí eu, como crente, vou te dizer, não vai para o céu. E tenta
pedir ao Espírito Santo mesmo para te dar discernimento, para você escrever uma bela carta, pôr na Bíblia, sabe? Se você quiser descarregar algum vídeo do canal, colocar em CD, em pena USB, do jeito que você quiser, deixar na memória do computador. Fale que você, um dia, como igreja de Cristo, vai partir, e não deixe de orar pela salvação da sua família. Recomende a alma dos seus entes queridos nas mãos do Senhor. Amém? Eu ali vou estar uma média de uns 40 dias, eu vou estar literalmente de férias. Então vai ser difícil ali, eu vou ter privacidade para gravar vídeo, eu vou estar com o marido todo dia, eu vou estar com a irmã, eu vou estar com a minha mãe, eu vou estar com 4 crianças. Então assim, vai ser muito difícil, impossível praticamente de eu colocar vídeo no YouTube. Então eu vou estar colocando meus vídeos durante esse resto de mês de novembro. Mês de dezembro não sei como vai ser, porque meu marido volta da cidade onde ele está trabalhando. Eu não sei se ele vai estar mais em casa ou vai sair, vai fazer alguma coisa. Imagino que quando ele tiver que sair, tiver uma manhã inteira fora de casa, eu vou aproveitar e deixar alguma coisa aqui. Sinto que eu não tenho muito mais o que dizer no canal, porque eu teria que voltar nos velhos assuntos, e eu tenho falado isso até antes da viagem, antes de eu saber da viagem, eu tenho sentido isso no meu coração. Então, meus irmãos, o clima que eu estou vivendo é esse, e eu vou ser pé no chão com aquilo que eu estou passando na minha pele. Espero que esse vídeo possa trazer para vocês bênção, que talvez vocês possam, do que vocês estão recebendo de Deus, entender alguma coisa também, isso te ajudar. Mas a satisfação eu estou dando, tá bom? Dia 19 de dezembro, às 2h45 da tarde, estou chegando no aeroporto de Confins de Belo Horizonte. No mês de janeiro, se Deus permitir, nós vamos passar nesse bendito Rio de Janeiro, vamos fazer esse giro, meu marido que é Cristo Redentor, Pão de Açúcar, essa coisa toda. Eu não gostaria de ir, mas ele quer ir, vamos acontentar se Deus permitir. Dia 22 de janeiro, a gente teria que pegar o avião para voltar para a Itália. Vamos estar desembarcando no dia 19 no aeroporto de Guarulhos de São Paulo, na parte da manhã, 7 e pouca da manhã. Depois a gente pega o voo para Belo Horizonte, não sei se é meio-dia, qualquer coisa. Então, algum horário da parte da manhã nós vamos estar em São Paulo, Guarulhos, dentro do aeroporto também. No nosso retorno, nós vamos ter também um pouquinho de tempo dentro de São Paulo, Guarulhos. E Deus está me dando esse presente de poder rever minha mãe, rever minha irmã. Em Belo Horizonte eu já vou encontrar alguns irmãos queridos também, vou poder conhecer, se foi meu sonho esses 9 anos, poder conhecer alguém que Deus colocou tão próximo de mim assim pelo YouTube. Deus está me dando essa alegria de poder conhecer alguns irmãos, poder abraçá-los, poder orar junto com eles finalmente, né? Pode ser um modo de Deus estar fechando a minha vida nessa terra, fechando esses anos, 6, quase 7 anos de ministério no canal, anunciando a volta de Jesus. Eu disse outro dia que 6 é o número do homem, o 7º entra para o descanso, nós estamos entrando para o 7º ano do canal. Não sei em que mês faria o 7º ano, fecharia o 6º, mas é tudo dentro desse último final de ano. Eu teria que ver a data da criação do canal, mas a gente está mais ou menos nesse período aí. Então, se Deus quiser me dar essa alegria, essa surpresa de terminar meus dias nessa terra junto da minha família, tendo a última chance de orar com eles pessoalmente, de exortá-los pessoalmente, eu não vou reclamar, meus irmãos, porque o que eu tinha que fazer aqui na Itália, eu creio que eu já fiz. Eu nunca tive muita oportunidade de pregar o evangelho aqui, eu só pude jogar no ar, eu pude advertir algumas vezes, mas nada muito mais do que isso, e Deus sabe de todas as coisas. Então, eu passei a mensagem, eu passei a notícia, eu dei o testemunho, tenho que sair correndo aqui agora para buscar o menino na escola, senão minha cunhada fica zangada comigo, mas eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, quiserem, quiserem saber algum assunto específico da palavra, vocês podem deixar nos comentários, que eu vou tentar organizar e responder aos irmãos na medida do possível, tá? Meu tempo tá bem corrido, tá bem difícil. Vocês veem que eu não tô conseguindo postar vídeo todo dia. Também por não ter muito mais o que achar aqui na palavra, apesar de Deus ainda estar me surpreendendo tanto. Provérbios capítulo 8 foi uma emoção muito grande. Mas é assim, meus irmãos, eu tô deixando com vocês as notícias, e se realmente isso for uma coisa que Deus está preparando para levar a igreja ano que vem, para mim pessoalmente vai ser o presente mais lindo que Ele poderia me dar.
me surpreender, me tirando já da minha terra e realmente não ter que subir aquela escada de novo, chorando, despedindo das pessoas que eu tanto amo. E, inclusive, em vez de despedir, subir para a sala de embarque, subir para o céu já com elas, para o céu, para o Maranata, para o arrebatamento. Então é isso que eu queria dizer, é isso que eu queria deixar, essa casa velha ser transformada numa casa gloriosa, um edifício onde o Senhor vai habitar para todo sempre através do Espírito Santo, e começar uma nova vida, uma vida justa, uma vida verdadeira, uma vida maravilhosamente justa para todos nós. Eu desejo de coração. Eu desejo de coração, porque não é só para mim que vai acontecer. E essa é a maior notícia, né? A mais linda das notícias. Se acontecer, não é só comigo, vai ser com todos nós. E nós estamos cansados, enfadados, aflitos, né? Mas estamos aguardando o grande dia de encontrar com o nosso amado Deus. Amém? Então, meus irmãos, não posso falar mais. Vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo o entendimento. Amém, amém e amém.